Aos apaixonados por contos e histórias góticas, que vagam por corredores assombrados, dançam à luz pálida da lua e encontram no silêncio das trevas o pulsar da imaginação. Que cada página deste livro os conduza a um mundo onde o mistério, o sombrio e o extraordinário se entrelaçam, tornando-se parte de suas próprias narrativas. Com devoção às almas inquietas, este conto é para vocês. Histórias e Contos Góticos. A Dança dos Espíritos Eternos, por Pedro Aníbal. Na cidade de Haukem existia um vilarejo chamado Valerones, onde os raios de sol mal conseguiam penetrar a densa névoa que envolvia as montanhas e os becos. No vilarejo erguia-se um salão conhecido como o Salão Arcanis, um lugar de mistérios e lendas sombrias que assombravam os habitantes da região havia séculos. Dentro da carruagem coupé de tom escuro, Alex folheava as páginas amareladas de um antigo livro, imerso em suas palavras. O salão era habitado por presenças inquietantes, espíritos que vagavam pelos corredores silenciosos e dançavam ao som de uma melodia melancólica, ecoando pelo salão abandonado. Leu em voz baixa, quase para si. Sentada à sua frente, sua irmã Clara ouvia atentamente, familiarizada com essas histórias desde a infância. Enquanto a carruagem descia as encostas da colina, o cocheiro gritava e ria ao comandar os cavalos, e as rodas rangiam sob o peso, ecoando pela estrada sinuosa. A névoa rastejava pelas ruas como espectros esquecidos, encobrindo cada detalhe do vilarejo com um toque gelado, aumentando o mistério e a tensão ao redor. Alex puxou o capote, ajeitando-o ao seu corpo, tentando afastar o frio úmido que se infiltrava em seus ossos. Clara lançou um olhar nervoso às janelas escuras, onde o reflexo da névoa parecia formar rostos fugidios que desapareciam rapidamente. A leitura continuava e o texto relatava que os mais velhos sussurravam entre si. Quem teria coragem de adentrar naquele lugar maldito? Alex fechou o livro com uma expressão determinada, ainda absorvido pela atmosfera sombria das palavras que lera. Clara ergueu o olhar curioso quando ele murmurou, como se estivesse fazendo uma promessa. Breve, eu desvendarei esses mistérios. As palavras saíram baixas, mas carregadas de decisão. Os jovens, deslumbrados, observavam a paisagem se desdobrar à frente. Da carruagem olhavam para fora enquanto a visão das duas cidades abaixo começava a se delinear em meio à neblina. À medida que a carruagem se aproximava, a noite tomava conta do céu e chuviscos leves caíam, misturando-se à neblina que surgia ao entardecer. À esquerda, uma cidade deserta. A antiga Valerones parecia suspensa no tempo, suas ruínas narrando um silêncio carregado de segredos. Era possível ver apenas alguns vestígios de estruturas antigas, com paredes desmoronadas e telhados em ruínas. No centro, os restos de uma igreja se erguiam, seu campanário inclinado como um lamento silencioso. Ao redor, a vegetação se espalhava, envolvendo as ruínas como um cobertor verde. Em meio à mata, um telhado de zinco chamava a atenção. Um salão que, apesar de desgastado, parecia guardar histórias antigas. À direita, a cidade pulsava com vida. As construções da nova Valerones, de pedra enegrecida pelo tempo, ostentavam gárgulas retorcidas que pareciam observar os transeuntes com olhos vazios. As janelas estreitas e altas, cobertas de poeira, ocultavam segredos há muito esquecidos, enquanto portas de madeira talhada com correntes de ferro enferrujado pendiam das janelas, ressoando ao toque do vento. As luzes iluminavam, em meio à neblina, as ruas de terra que serpenteavam por entre construções góticas e sombrias. Das janelas escuras, sons de risadas e conversas flutuavam pelo ar, criando uma atmosfera misteriosa e convidativa. Os jovens observavam com fascínio a dualidade das cidades refletindo mundos opostos. Um mistério de contrastes que instigava sua curiosidade e alimentava a sensação de aventura que apenas começava. Guiados pela curiosidade, Alex e Clara chegaram ao vilarejo. Ao cair da noite, a carruagem parou à frente da hospedaria.
sem saber que estavam prestes a se envolver em uma jornada que testaria sua própria sanidade. O cocheiro saltou rapidamente, indo até o compartimento de bagagem com um movimento ágil e rotineiro. Alex e Clara desceram da carruagem. Alex, ainda com a mente imersa nos mistérios de Valerones, observava em silêncio enquanto o homem começava a retirar as malas do veículo. Clara, por outro lado, mantinha os olhos fixos na fachada da hospedaria. A estrutura sombria da hospedaria se erguia como uma sentinela, com suas paredes de pedra negras e janelas estreitas, envolta por uma neblina rasteira que parecia engolir o entorno. O chuvisco leve misturava-se ao ar frio, criando um cenário que evocava desconforto e presságio. Risadas distantes e vozes abafadas flutuavam pelo ar, como se a própria cidade estivesse viva e observasse os forasteiros que ali chegavam. Clara puxou o capuz de sua capa com cuidado, cobrindo sua cabeça e parte do rosto, tentando se proteger não apenas da umidade, mas da inquietação crescente. Seus olhos fixavam-se nas formas grotescas da arquitetura, nas construções que pareciam amaldiçoadas. As sombras dançavam nas paredes e, por um instante, sentiu como se algo a observasse. O cocheiro, ao terminar de pegar as bagagens, aproximou-se de Alex e Clara, interrompendo o momento de contemplação. Alex segurou o braço da irmã e os dois seguiram em direção à porta da hospedaria, os passos ecoando no silêncio abafado de Valerones. Cansados da viagem, entraram na hospedaria e caminharam até o balcão de recepção. O homem atrás do guichê, de olhar vazio e rugas profundas, levantou-se lentamente. "Um quarto, senhor." "Sim, por favor", respondeu Alex, tentando esconder a ansiedade que começava a crescer. O homem estreitou os olhos. "Solteiros ou casados?" Alex hesitou antes de responder. "Solteiros, somos irmãos." Um leve traço de surpresa cruzou o rosto do recepcionista, que assentiu sem dizer mais nada. Clara sentiu um arrepio. Quando Alex agradeceu, ela o puxou pelo braço e sussurrou: "Alex, você está certo disso? E se tudo o que lemos sobre este lugar for verdade?" Antes que ele pudesse responder, o recepcionista interrompeu, entregando a chave com pressa. "Quarto número 15, andar de cima." Alex agradeceu novamente, mas Clara insistiu, cética. "Você ouviu o que falei, Alex? E se estivermos nos metendo em algo perigoso?" Ele suspirou. "Sim, eu ouvi. Mas precisamos investigar para provar que tudo isso não passa de superstição." Subiram as escadas e chegaram ao quarto. Alex abriu sua mala e retirou uma cartola. "Quem coloca uma cartola na mala?" Clara sorriu, irônica. Alex ajeitou o chapéu com um ar de preparação. "Você é muito detalhista", disse ele. "Precisamos estar preparados." Clara o observava, preocupada, mas também curiosa. Estavam apenas no começo de uma jornada que ela sabia mudaria suas vidas. Enquanto Alex ajeitava suas roupas, olhou pela janela e viu as carroças passando, o som dos cascos misturando-se ao murmúrio das ruas. Clara arrumava sua cama para deitar quando perguntou: "Como alguém teve coragem de fazer aquilo com outros seres humanos? E o pior, quem fez isso foi um padre", exclamou Clara perplexa, enquanto a incredulidade em sua voz ecoava na escuridão do quarto. O quarto da hospedaria era simples, com 2 camas lado a lado e um pequeno criado mudo entre elas. Clara, puxando a colcha de sua cama, ajeitava os travesseiros enquanto ouvia Alex, que estava sentado na beirada da própria cama, tirando os sapatos. Com expressão pensativa e um leve franzir das sobrancelhas, Alex comentou: "Assim dizem, mas ninguém nunca descobriu realmente o que aconteceu." Fez uma pausa, sua voz assumindo um tom mais grave enquanto dobrava a camisa que havia retirado. "Mas, irmã, nós vamos descobrir juntos. Eu, um escritor, e você, uma jornalista. Essa história é tudo o que precisamos." Clara, de costas para ele, ajeitava os lençóis da sua cama. Ainda assim, ouvia com atenção. Alex continuou, agora com mais entusiasmo, enquanto dobrava as cobertas. "Vou terminar meu livro, e você terá uma matéria que a tornará a maior jornalista de Velmora." Clara hesitou, sentando-se na cama e desviando o olhar para o chão. Sua expressão alternava entre apreensão e dúvida. "Não sei, Alex. Estou com medo." Ele ergueu o olhar, tentando passar confiança enquanto retirava os últimos pertences dos bolsos. "Não precisa temer", disse com um sorriso forçado. "Vamos atrás de fatos. Se for apenas uma história, não há nada a temer." Enquanto terminavam de se ajeitar, o ambiente ao redor se preenchia com os sons da hospedaria. Apesar de o vilarejo parecer pacato durante o dia, risadas e conversas ecoavam pelos corredores, trazendo uma energia inquieta à noite. Clara deitou-se, virando-se para o canto da cama, os olhos fixos na parede.
Após um longo momento de silêncio, murmurou, quase como um suspiro: "Vamos dormir." Alex apagou a luz do lampião ao lado, deitando-se na própria cama com um suspiro. Vamos dormir. Amanhã nossa aventura começa de verdade." O quarto mergulhou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som abafado das risadas no corredor. Alex virou-se na cama inquieto e com a voz repentina sugeriu: "E se passássemos a noite lá?" Clara virou-se de volta, os olhos semicerrados pelo sono, mas a voz firme: "Vamos dormir, Alex." Ela cortou a ideia, superando o medo e encerrando qualquer discussão. O silêncio tomou conta do quarto e a noite parecia se esticar, densa e quieta. Aos poucos, as risadas do corredor se tornaram ecos distantes, até desaparecerem por completo. Clara finalmente entregou-se ao sono, seu corpo relaxando na cama, e a escuridão da noite parecia a envolver completamente. Horas se passaram, o breu da noite dando lugar aos primeiros sinais de amanhecer. O céu lá fora, ainda escondido pela espessa cortina de névoa, começava a clarear levemente, como se o dia hesitasse em aparecer. Clara acordou com o som de passos no quarto. Abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta. O brilho suave da luz da manhã mal tocava a janela, e a sensação de que o tempo ainda estava preso à noite a fez sentir uma leve confusão. Alex estava se vestindo apressado, os olhos brilhando de entusiasmo. "Que horas são?" perguntou ela, a voz rouca pela falta de sono. "São 8 horas", respondeu ele, calçando os sapatos com rapidez. 8 horas. Clara, ainda meio atordoada, tentou se recompor. Fechou os olhos por um momento, tentando afastar a sonolência, mas logo se sentou na cama, seus pensamentos se ajustando à urgência do momento. Os barulhos de Alex não a deixaram voltar ao sono. Ele se aproximou da cama, inclinando-se para falar com ela, sua empolgação transbordando. "Vou achar um pub, ver se encontro alguém que nos leve até lá. Você, Clara, deve ir à igreja investigar o que realmente aconteceu naquela época." Clara ergueu a sobrancelha intrigada, sentando-se lentamente. "Por que a igreja?" Alex sorriu, ajustando o casaco. "A primeira construção do novo vilarejo foi a igreja. Se há documentos que relatam algo que não sabemos, estarão lá. É onde encontraremos algumas respostas. Não sou de acreditar em histórias fantasiosas, mas vale a pena investigar." Ela suspirou, observando Alex abrir a porta do quarto com pressa. O dia finalmente começava, e o vilarejo parecia respirar o mistério que os envolvia. Mesmo relutante, Clara sabia que não podia deter Alex. Com um suspiro resignado, ela se levantou e começou a se vestir. "Tudo bem, mas não demore. Não quero que você se meta em confusão." "Não se preocupe, vou apenas encontrar alguém para nos levar. Hoje só vamos conhecer o lugar e nos prepararemos para explorá-lo juntos. Prometa que não vai entrar lá sem mim", pediu Clara. Alex concordou e saiu do quarto com determinação. Enquanto o sol nascia, tingindo o céu com tons avermelhados, os irmãos se preparavam para uma jornada que revelaria os segredos ocultos do Salão Arcanis e as verdades escondidas nas sombras de Valerones. "Alex, você esqueceu seu chapéu?" chamou Clara da porta. Ele se virou, surpreso. "É verdade, obrigado", respondeu ele, pegando o chapéu que ela lhe entregara. Clara o observava enquanto ele caminhava pelo corredor, desaparecendo na direção da escada. Alex desceu as escadas apressado, mas acabou esbarrando em um homem com capa e capuz sobre sua cabeça, lhe ocultando a face. O estranho, com uma voz grave, murmurou: "Perdão, senhor." "A culpa foi minha", respondeu Alex, desculpando-se. Ao chegar ao saguão da hospedaria, ele se dirigiu ao recepcionista. "Sabe me informar onde posso encontrar algum pub na cidade? Mais especificamente, um lugar onde os menos afortunados se reúnem?" O atendente o observou por um momento antes de responder. "O mais próximo, senhor, fica do outro lado da rua. Caminhe alguns metros e vire à esquerda. Mas tenha cuidado, senhor. Aquele não é um lugar para homens da sua classe." Alex agradeceu e seguiu as orientações do rapaz. As ruas da cidade estavam cobertas de lama, e cavalos e carruagens passavam por entre os murmúrios das pessoas, numa região que parecia estar em constante desenvolvimento. Ao chegar ao local indicado, ele se viu diante de um beco escuro. Nesse momento, um homem surgiu e perguntou com um tom desconfiado: "Procurando alguma coisa, amigo?" "Um bar." "O rapaz da hospedaria me indicou que havia um por aqui", respondeu Alex. O homem apontou com a cabeça. "Siga o beco até o final." Alex respirou fundo e começou a caminhar pelo beco, desaparecendo na escuridão. De volta ao quarto da hospedaria, Clara já estava de pé e vestida, preparando-se para sair em direção à igreja para sua investigação.
Ao abrir a porta para sair, ela notou o homem de capuz que minutos antes havia esbarrado em Alex. Ele observava de longe e, sem hesitar, ela se aproximou dele e perguntou direta: "Você sabe onde fica a igreja?" O homem tirou o capuz, revelando um leve sorriso sarcástico. "Para uma dama, você não tem nenhuma educação", respondeu ele, com um toque de ironia. "Se estivesse no seu lugar, eu diria: 'Bom dia, senhor. Com licença, poderia me informar onde fica a igreja? Preciso confessar meus pecados.'" Clara sentiu o rosto corar, mas manteve a compostura, pedindo desculpas, explicando que estava um pouco ansiosa. "Não tem problema", respondeu o homem, despreocupado. "Também não sou muito fã de etiquetas." Clara percebeu que ele era um estranho, e sua curiosidade só aumentou. Ele então propôs: "Se me permitir, posso acompanhá-la até a igreja." Ela hesitou por um momento, ponderando, pois o homem era um estranho. Enquanto seguia em direção ao meio do caminho, uma ideia lhe ocorreu. "Se ele me acompanhar, posso tentar descobrir mais sobre a cidade, ou até sobre o salão. Talvez ele saiba algo." Com isso em mente, voltou-se para ele e disse: "Na verdade, aceito sua companhia para me levar à igreja." Os dois saem da hospedaria, Clara atravessando a rua lamacenta e perguntando por que o calçamento ainda não chegou à cidade. O homem respondeu: "Vai chegar. Já tem um projeto para melhorias na cidade. Mas quem tem que fazer não faz, e quem quer fazer muitas vezes é impedido. Política é complicada." "Você parece ser um homem sábio", comentou Clara, mas ele a interrompeu. "Perdão, não me apresentei. Me chamo Pedro." "Ah, então você tem um nome", diz Clara, sorrindo. "Eu sou Clara." Os dois seguem conversando enquanto caminham em direção à igreja do vilarejo. Enquanto isso, no beco, Alex avança entre bêbados e mulheres da vida, que se insinuam para ele com risadinhas e cochichos. O ambiente, envolto em um ar de promiscuidade, mistura risadas e a música de algum lugar distante, conferindo ao cenário um toque perturbador. Algumas das mulheres sussurram: "Quer companhia, amor? Posso fazer você relaxar por apenas $5. "Não, obrigado", responde Alex, mantendo a postura firme enquanto segue em frente, sem notar o perigo que poderia estar à espreita. Em determinado momento, algumas mulheres o cercam, rindo e tentando tocá-lo. "Não quero nada, senhoras. Por favor." Depois de alguns passos, ele avista a placa do bar com o nome escrito "Fim da Estrada." Aproveitando uma breve distração das mulheres, escapa e corre em direção ao bar, entrando apressadamente. Um barulho ressoa quando ele passa pela porta, interrompendo todas as conversas. Um silêncio inquietante paira no ar. As vozes abafadas, as risadas bêbadas e o som das garrafas tilintando foram interrompidos bruscamente. Ele sente o peso dos olhares que o examinam, como se o próprio espaço estivesse desafiando-o a continuar. Encostando-se no balcão, o barman se aproxima e pergunta: "O que vai querer beber? Me dê o melhor da casa." O barman ri com desdém, mas acena com a cabeça. Alguns frequentadores do bar começam a encarar Alex, avaliando-o de cima a baixo, como se seu modo de vestir denunciasse o quão deslocado estava naquele ambiente. O barman coloca um copo de uísque bem forte à sua frente. Alex toma um gole, faz uma careta, sentindo o amargor da bebida, e diz: "Isso é veneno." O barman ri, dando de ombros. "Você pediu o melhor da casa." Dois homens, sentando-se um de cada lado de Alex, comentam: "Você é corajoso ao entrar aqui." "Onde estão os homens de coragem? Se houver, que se levante agora", responde Alex, ainda tentando suportar o gosto da bebida. "E eu aposto que ninguém aqui tem mais coragem do que eu." Os dois homens ao lado trocam olhares e rapidamente levantam-se de seus assentos. Alex se ergue com o copo na mão, olhando ao redor e declarando em voz alta: "Onde estão os homens de coragem? Se houver algum, que se levante agora." Todos se levantam em silêncio, inclusive o barman, que pega um porrete com um olhar sério. Alex, observando a cena, sorri e comenta: "Ora, vejo que todos os nobres cavaleiros estão munidos de coragem." Com o mesmo tom provocativo, ele continua: "Preciso de um ou mais homens para me levar até o antigo salão, após o bosque. Pago bem pelo trabalho." As expressões dos presentes mudam, um após o outro, e começam a se sentar novamente, inclusive os dois homens que pareciam prontos para enfrentá-lo. Alex também se senta, pedindo com um sorriso irônico: "Mais uma dose do seu veneno, por favor." O barman o encara cauteloso, mas atende o pedido. "Você é corajoso mesmo. Este lugar pode acabar com um homem e tudo o que sua família teria de você seria apenas uma lembrança em fotos. Nem velório haveria. Não tem problema. Minha família é só minha irmã. Então,
Qual o seu interesse naquele salão? Pergunta o barman enquanto seca um copo com um pano já desgastado. Sou escritor, responde Alex calmamente. Para terminar meu livro, preciso dessa história. Após tomar a bebida, Alex se levanta e vai pagar, mas o barman o interrompe. Não precisa. É por conta da casa. Um dos homens que antes o confrontaram se aproxima e diz: deixa que eu lhe pago outra bebida. Alex sorri e aceita. Enquanto o barman serve, Alex pergunta ao homem: quer trabalhar para mim? Pago bem. Não, obrigado. Nem por todo o dinheiro do mundo, responde o homem, balançando a cabeça. Faça seu preço. Pago o que pedir para me levar até lá. O homem firme responde: creio que ninguém aqui vai lhe ajudar, senhor. Alex inclina-se curioso. Não gostam de dinheiro? Gostamos, sim. O homem solta um suspiro. Mas de que adianta ter dinheiro e não poder gastá-lo? Alex franze o senho confuso. Como assim? O homem explica. Todos que foram até aquele lugar nunca voltaram. Alex ri incrédulo. Isso é besteira, só histórias. À medida que falam, outros clientes do bar se aproximam para ouvir. Até o barman se junta à conversa, cauteloso. Você não é da região, é? Pergunta o barman. Não, sou de fora, Alex responde. O barman inclina-se, mantendo a voz baixa, mas firme. Vou lhe dar um conselho. Fique longe daquele lugar. Aqui somos homens de família. Alguns são caçadores e nenhum se atreve a ir por lá. Aquele salão não deveria nem existir. O olhar do barman fica fixo em Alex, que o observa com seriedade. Se tem amor à sua vida, fique longe daquele lugar, o barman continua. E mencionou que tem uma irmã. Por que não a leva de volta e esquece aquele lugar? Alex abaixa a cabeça, pensativo, e murmura. Por que tanto medo? Após um longo silêncio, ele finalmente se levanta, agradece a todos, já um pouco embriagado. Ao sair, o barman o chama. Espere! Se você se atrever a ir, ouça meu conselho. Alex para na porta e vira-se, atento. Se escutar alguma música ou melodia lá, saia o mais rápido que puder se tiver tempo. Tampe os ouvidos. Sem responder, Alex se retira do bar, sua mente ecoando as palavras enigmáticas do barman. Enquanto isso, Clara e Pedro se dirigem à igreja. Você é de onde, senhor Pedro? Pergunta Clara, sorrindo. Vamos deixar as formalidades de lado, por favor. Só Pedro está ótimo. Eu sou daqui mesmo, nascido e criado neste lugar. Responde ele com um leve sorriso no canto dos lábios. Clara observa o vilarejo, seus olhos percorrendo as casas de pedra e as árvores antigas que parecem guardar segredos. E você, Clara? Pergunta Pedro, curioso. Eu e Alex somos de Velmora. Ela responde com um toque de orgulho na voz, mas seu pensamento se distancia por um momento, refletindo sobre o quanto ela e Alex haviam mudado desde que deixaram a cidade. E seu marido, onde está? Pedro questiona, levantando uma sobrancelha. Clara ri levemente, surpresa pela pergunta, e responde, descontraída. Não sou casada. Alex é meu irmão. Ah, um par de aventureiros, então. E o que traz vocês a esse lugar esquecido por Deus? Indaga Pedro com um tom provocador, quase como se já soubesse a resposta, mas quisesse ouvi-la de Clara. Vim pelas loucuras de meu irmão, e um pouco pelas minhas também, responde Clara, piscando para ele com um sorriso travesso. Pedro dá uma risada, balançando a cabeça. E o que vocês fazem, além de explorar vilarejos estranhos? Pergunta, interessado. Eu sou jornalista e meu irmão é escritor, diz Clara, com uma leveza que contrasta com a seriedade de sua missão. Ele escreve sobre o quê? Indaga Pedro, tentando conter um sorriso, como se a resposta fosse um tanto óbvia para ele. Coisas sobrenaturais. Ele é fascinado por histórias de terror e mistério. Ela responde com a voz mais grave ao falar sobre o irmão, que sempre fora obcecado pelo macabro. Uau! E você? O que procura saber desse lugar? Pergunta Pedro, com um toque de brincadeira, mas Clara percebe a seriedade por trás de suas palavras. Bem, estou aqui tentando descobrir os mistérios de Valerones, diz Clara, enigmática, o sorriso desaparecendo aos poucos enquanto ela pensa naquilo que realmente a atraía para aquele vilarejo. Chegamos, esta é a igreja do vilarejo, afirma Pedro, gesticulando dramaticamente, mas Clara sente o peso do lugar, como se fosse uma cápsula do tempo cheia de segredos. Vamos, diz Clara, animada, tentando afastar a sensação de apreensão que começava a tomar conta de seu peito. Vou esperar aqui fora, declara Pedro com uma expressão divertida, como se estivesse ciente de que Clara teria que enfrentar mais do que ela imaginava. Clara olha para ele com um olhar malicioso. Você é um vampiro? Pergunta com uma risada contida. Vampiro? Ele pergunta confuso, mas com um leve brilho nos olhos. Esquece, responde Clara, rindo enquanto entra na igreja.
Ao entrar, Clara sente a diferença imediata. O ar está pesado, carregado de umidade e silêncio, interrompido apenas pelo som de passos suaves. Ela caminha lentamente, seus olhos percorrem o espaço sombrio. À distância, vê uma mulher sentada em um dos bancos, com os olhos baixos, como se estivesse em oração profunda. Uma freira mais próxima da entrada se move entre velas, acendendo algumas e trocando outras. Clara hesita por um momento, mas se aproxima da freira com um passo firme. Oi, com licença, diz Clara, tentando parecer descontraída, embora uma sensação estranha a invadisse ao entrar naquele ambiente carregado. Pois não, minha jovem. Em que posso ajudá-la? Pergunta a freira, com um olhar gentil, mas o sorriso parece forçado, como se a presença de Clara a incomodasse de algum modo. Eu me chamo Clara, sou jornalista e gostaria de algumas informações, responde Clara, tentando manter sua voz firme, mas sentindo uma certa resistência no ambiente. E qual seria, minha jovem? A freira indaga, seu olhar atento, mas com uma sombra de preocupação que Clara percebe, embora não saiba o que exatamente ela está tentando esconder. Estou tentando cobrir uma história sobre o Salão Arcanis, diz Clara com determinação, mas as palavras parecem pesar no ar. Nesse instante, uma porta se fecha com estrondo, fazendo a freira olhar rapidamente para o andar de cima e depois fixar os olhos em Clara com um olhar penetrante. Por que o interesse em escrever algo sobre aquele lugar? Minha jovem, aquele lugar deve ficar esquecido. Não há nada lá, diz a freira com expressão séria, quase como se estivesse implorando para Clara desistir. Clara persiste, sua curiosidade mais forte do que nunca. Você sabe de algo? Pergunta insistente. A freira olha para Clara por um momento, hesita e então fala com voz mais baixa. Eu não sei nada, até porque nem era nascida ainda. Mas as histórias fazem a gente deixar de acreditar em Deus ou se aproximar mais dele, responde a freira, pensativa, os olhos se voltando para a cruz na parede. Clara sente um calafrio, como se ela estivesse tentando esconder algo mais profundo. Clara insiste, quase implorando por uma resposta mais concreta. Soube que os documentos poderiam estar aqui e que eles poderiam dar pistas sobre o que realmente aconteceu lá. A freira, agora mais firme, eleva um pouco a voz. Minha jovem, o que isso traria de bom para Valerones? Pergunta, como se não fosse mais uma questão de informação, mas de segurança. Clara, animada com a possibilidade de realizar seu trabalho, responde com convicção. Se a minha matéria for positiva, poderia trazer turistas. O vilarejo seria beneficiado com isso. Mas a freira, com um olhar severo, interrompe. Minha jovem, você nem sabe o que se passa. Tente escrever sobre outra coisa. Mas vou te falar. Mantenha-se longe daquele lugar. A voz da freira tem tom de urgência, e Clara sente a ameaça implícita nas palavras. A freira observa os bancos com um olhar distante e percebe que a mulher que estava rezando agora a observa com um interesse incomum. Está na hora de você ir. Ou se sente no banco e vai rezar, diz a freira com firmeza, afastando-se sem olhar para Clara. Clara fica parada, confusa, sem entender completamente por que tantas pessoas pareciam temer aquele lugar. Ao sair, ela nota que a mulher também a segue com os olhos, o que a faz acelerar o passo, sentindo o peso da vigilância em suas costas. Dentro do confessionário, Clara sente um olhar fixo nela entre as telas. A presença de alguém desconhecido e penetrante a faz acelerar o passo ao sair. Ao encontrar Pedro na saída, ele com um sorriso travesso a provoca. Então falou com Deus? Ele respondeu. Pedro ri, malicioso. Clara, ainda absorvendo o momento, responde com um sorriso leve, mas com um tom desafiador. Você é sempre assim? Como assim, sempre? Pedro pergunta intrigado. Sempre ironizando as coisas, Clara responde, rindo. Ah, é a força do hábito, diz ele com um sorriso brincalhão, mas algo em seus olhos sugere que há mais por trás dessa afirmação. Clara, pensativa, comenta. Eu senti algo estranho naquela freira com quem falei. Pedro a observa com atenção antes de responder, com um ar de mistério. Eu também. Se fosse padre, também seria esquisito. Clara o encara, confusa. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Ela pergunta, intrigada. Freiras não podem ter marido e padres não podem ter esposa. Já é motivo para ser estranho, explica Pedro com tom sério, quase filosófico. Clara solta uma risada, mais surpresa do que divertida. Não acredito que ouvi isso, diz, balançando a cabeça em descrença. O que foi? Pedro pergunta, curioso, mas o sorriso maroto ainda presente em seu rosto. Preciso voltar à hotelaria, responde Clara, com tom determinado. Por quê? Ele indaga. Preciso falar com Alex,
Clara afirma, a preocupação tomando conta de sua voz. Sei que não é da minha conta, mas o que você procurava na igreja não era para rezar? Pedro comenta, com um sorriso malicioso, como se já soubesse de algo que Clara ainda não percebeu. Clara, agora mais focada, responde com confiança. Fui tentar descobrir mais sobre o Salão Arcanis. Tenho a sensação de que na igreja podem estar os documentos que ajudariam a esclarecer o que realmente aconteceu naquele antigo vilarejo. Nesse momento, Pedro para de caminhar e a observa com atenção, seu olhar se tornando pensativo. Qual é o problema? Por que você não responde? Clara questiona, um pouco desafiadora. Pedro permanece em silêncio e Clara nota a tensão crescente entre eles. Ele sabe algo, ela sente isso. Algo em sua postura diz que ele possui informações, mas prefere guardar para si. Clara, ainda incerta, pergunta com um tom esperançoso. Sabe me dizer se na igreja eu encontraria documentos, cartas, algo que relate ou conte sobre o salão ou sobre este lugar? Pedro permanece em silêncio, o olhar distante, quase enigmático. Esquece, vou voltar à hotelaria, Clara diz, frustrada, virando-se para ir embora. Você não vem? Ela o desafia, o tom em sua voz agora mais incisivo. Pedro, ainda sem responder, apressa os passos na direção oposta. Tenho outra coisa para fazer, responde, saindo rapidamente. Clara fica ali, sem entender nada, observando a figura de Pedro se afastar. Seu comportamento só aumenta a confusão e a inquietação que já sente em relação àquele vilarejo. Algo está fora de lugar, e ela sente que está mais próxima da verdade, mas cada pista parece ser uma peça de um quebra-cabeça ainda incompleto. Enquanto se aproxima da recepção, Clara sente a movimentação ao seu redor. Pessoas entram e saem dos quartos, algumas subindo as escadas enquanto os ecos de passos preenchem o ambiente. Ela sobe rapidamente, o coração batendo forte, mais pela preocupação com Alex do que pela ansiedade de suas próprias investigações. Está preocupada de que ele tenha ido ao salão sem ela. Alex, no que você foi nos meter? Murmura, como se ele pudesse ouvir seus pensamentos. Uma batida forte ressoa pela porta. Clara abre devagar apenas para encontrar Alex ofegante, com o rosto ruborizado. É sério? Então no salão Arcanis os fantasmas são feitos de álcool? Clara pergunta, arqueando uma sobrancelha, sua voz cheia de ceticismo e uma ponta de indignação. Não fui ao salão. Alex responde, jogando-se na cama com um suspiro de alívio. Clara o observa com uma mistura de surpresa e desconfiança, mas também de exasperação. Você sempre me surpreende, meu irmão, diz, tirando as botas dele com um gesto cuidadoso, mas que denota um pouco de impaciência. Devia encontrar um passatempo menos arriscado. Ela se afasta por um momento, indo lavar as mãos. Ao olhar pela janela, percebe a chuva que começa a cair. O vento úmido entra no quarto, fazendo as cortinas dançarem ao seu redor. Ela fecha a janela, mas antes que se vire, vê Pedro do outro lado da rua, observando-a com uma expressão pensativa. Irmã, murmura Alex, a voz baixa e desconexa, já se acomodando na cama. Clara olha para ele, mas ao voltar a olhar para fora, percebe que Pedro já não está mais lá. Ela fecha a janela e puxa as cortinas com firmeza. O som das gotas de chuva ecoa no quarto. Como a vida pode mudar em um instante, pensa ela, inquieta. Vou achar algum lugar para almoçar, diz para si mesma, tentando afastar a sensação de inquietação que a persegue. Neste exato momento houve batidas na porta. Ao abrir, encontra Pedro, com um sorriso maroto e um brilho nos olhos. Você iria sair? Pergunta ele, o tom cheio de malícia. Clara, tentando esconder a expectativa que ela própria sente, responde sem conseguir evitar um sorriso. Eu vou achar algum lugar para almoçar. Venha, conheço um bom lugar, ele convida, piscando para ela. Enquanto isso, ao se virar para o outro lado da cama, Alex cai da cama, completamente bêbado. Que barulho foi esse? Pergunta ele com um sorriso travesso, sem se importar com a situação. Nada demais, vamos, responde Clara, revirando os olhos e fechando a porta. A caminho do restaurante, Clara comenta, sorrindo. Você é um homem estranho, Pedro. Ele ri, dando de ombros. Ao chegarem ao restaurante, Clara se surpreende com a decoração sofisticada. Que lugar chique! Não imaginava que houvesse um restaurante assim por aqui. Em meio ao som de pratos e talheres, conversas em sussurros baixos, Pedro responde com um ar de sabedoria. Às vezes, as melhores surpresas estão onde menos esperamos. Após fazerem os pedidos, a conversa flui. Pedro, curioso, pergunta, por que o interesse no salão? Clara sorri e observa que ele escreve na caderneta que está nas mãos dele. Você tem uma caderneta com as perguntas, não é?
Pedro franze a testa, confuso, sem entender o trocadilho. Quem deveria fazer as perguntas sou eu, brinca Clara. O que você sabe sobre aquele lugar? Pedro suspira, sério. Sei o que todos sabem, que houve um incêndio lá e muitas vidas foram perdidas. E o padre? Pergunta Clara, inclinando-se, interessada. Essa parte nunca ficou bem explicada. Ele responde, desviando o olhar. Carruagens passam pela rua lamacenta, em meio ao chuvisqueiro leve. Após a refeição, Pedro pede a conta e, com um sorriso travesso, aponta para Clara. Você vai pagar. Ela o encara, incrédula, e pega a conta. O quê? $100? Essa refeição foi temperada com ouro? Não tenho essa quantia, responde Clara. Pedro ri, divertindo-se. Que tal você pagar? Ela o provoca, sorrindo. Também não tenho dinheiro. Ele responde. E o que aconteceu com o cavalheirismo? Pergunta Clara. Já disse, não sou de etiqueta. Ele brinca, piscando. Logo, Clara e Pedro estão lavando os pratos para pagar a conta. Rindo, Clara comenta. Você é um tremendo idiota. Ele ri de volta, mas Clara não sabia que Pedro havia deixado um bilhete dizendo que ele lavaria a louça, pois Pedro é o dono do restaurante. Ela nem desconfia disso, mas o que importa é a leveza do momento e a amizade que compartilham. De volta à hospedaria, Clara percebe os olhares dos moradores do povoado. O que está acontecendo? Estão nos olhando como se fôssemos fantasmas, comenta ela. Pedro nota o clima estranho e sugere. Vamos rápido, murmura. O que houve? Pergunta Clara. Te explico depois, ele responde, tentando manter a calma. Subindo rapidamente as escadas, Pedro diz, entre e não saia até a noite. Eu venho depois. Confusa, Clara obedece, senta-se na cama e pega um livro de Alex, intitulado O Último Desvio. As horas passam até que ela interrompe a leitura. De onde você tira inspiração para escrever essas coisas? Isso é sômbrio, argumenta Clara, impressionada com o que lê no livro de seu irmão, ao qual ainda não tinha dado atenção. Meu irmão, você é meio perturbado, murmura, olhando para Alex, que dorme ao lado. Ela se levanta e vai até a janela, notando que a noite trouxe uma neblina densa que parece envolver tudo ao redor. O ar fresco e pesado faz com que a cidade pareça mais distante, como se uma camada de mistério estivesse cobrindo as ruas. Fechando as cortinas, ela se senta para continuar a leitura, mas logo escuta uma batida rápida na porta. Ao abrir, vê Pedro, com expressão de pânico. Feche a porta, diz ele. Pedro apaga as lamparinas, deixando o quarto no escuro. Ansioso, ele observa a rua pela janela e depois se senta na cama de Clara. O que foi, Pedro? Ela pergunta, preocupada. Nada demais. Por que a pergunta? Ele responde, tentando se acalmar. Você entrou como se tivesse visto uma assombração e apagou todas as luzes. Ela insiste. Só apaguei porque não gosto de muita claridade à noite. Ele desconversa. Clara revira os olhos e diz... Você deve ter algum distúrbio mental, só pode, enquanto liga uma lamparina e ilumina o quarto. Tenho uma coisa para você, diz Pedro, tirando o embrulho de sua capa. Clara, ao ir olhar o embrulho, tropeça na bota de Alex e cai sobre Pedro, despertando Alex, que sonolento comenta. Maninha, você não perde tempo, hein? É só eu fechar os olhos. Você tem um lado devasso, irmãzinha. Não é o que parece, responde Clara, tentando se desvencilhar, mas sem conseguir. Pedro, com um sorriso maroto, segura firmemente. Eu sou Pedro. Ele se apresenta sem pressa, o olhar fixo em Clara. Sua irmã me atacou. Alex, ainda atordoado, levanta-se na cama. Seu rosto parece confuso, um pouco sonolento. Honrado, me chamo Alex, ele diz, ainda ruborizado, esfregando os olhos. E de onde você saiu, hein, Pedro? Clara, tentando se recompor, começa a empurrá-lo, afastando-se do abraço. Me larga! Exige Clara, levantando-se e acendendo todas as luzes. Estou num quarto com 2 idiotas. Ela se afasta deles, incomodada com a situação, mas não consegue esconder a exasperação que a toma. O olhar de Pedro, no entanto, é calmo, quase divertido. Mais séria, ela pergunta, interrompendo a leve tensão no ar. O que você queria me mostrar, Pedro? Alex, agora mais atento, observa enquanto Pedro abre o embrulho com cuidado. Eu trouxe os documentos da igreja, diz Pedro, com uma seriedade súbita quebrando o silêncio. Clara, surpreendida, arregala os olhos. Como conseguiu? Ela pergunta, sem conseguir disfarçar a incredulidade. Pedro hesita por um momento. O peso do que carrega nas mãos parece tenso. Clara sente a inquietação no ar, a respiração de ambos mais pesada. Você invadiu a igreja, não foi? Ela acusa, mais firme do que gostaria, já imaginando a resposta. Ele permanece em silêncio, a tensão aumentando. Clara insiste. Invadiu.
Com um suspiro profundo, Pedro admite, sua voz um pouco mais baixa, como se procurasse justificar o que fez. Não foi exatamente uma invasão, foi exploração. Eu queria entender mais sobre o lugar. Clara o encara, desaprovando. O ar parece ter ficado mais pesado, denso. As sombras das lamparinas, agora acesas, projetam formas irregulares pelas paredes do quarto. E se fosse pego? Poderia ter se metido em grandes problemas. Ela diz, a voz carregada de reprovação, mas também de preocupação. Pedro, visivelmente incomodado, tenta convencê-la. Sei que foi arriscado, mas queria ajudar você. Alex, ainda curioso, inclina-se para frente na cama, com os olhos fixos no embrulho de Pedro. Sua voz, agora mais grave, reflete o interesse. E achou algo que valesse a pena. Pedro, segurando o embrulho com mais firmeza, a expressão séria diz, sim. Tem algo que pode esclarecer o que aconteceu lá. Ele começa a abrir o embrulho devagar, como se estivesse lidando com algo frágil, mas ao mesmo tempo carregado de mistério. Clara se aproxima, com o olhar fixo no que ele está fazendo, sentindo a atmosfera do quarto ficar mais densa a cada movimento de Pedro. As lamparinas tremeluzem, lançando sombras dançantes nas paredes. Clara observa Pedro abrir o embrulho, sua respiração ficando mais pesada. É um livro? Ela comenta, o tom intrigado, mas um pouco cauteloso. Pedro, com um leve sorriso no rosto, corrige. Não, isso é um caderno de anotações, do padre. Pelo que consegui ler rapidamente, ele fala sobre o que estava acontecendo lá. Há menções de uma festa que acontecia periodicamente, mas a data foi rasurada. Ou talvez ele tenha arriscado para que ninguém soubesse ao certo. Nobres do vilarejo e de regiões vizinhas, até um cardeal do Vaticano participaram. Mas, curiosamente, o cardeal jamais visitou a igreja, ou falou com o padre. Pedro folheia algumas páginas e o silêncio no quarto se torna quase palpável. Ele menciona que durante essas festas algo mais sombrio acontecia. Antes delas, crianças e animais desapareciam. O padre suspeitava de rituais, mas nunca conseguiu provar nada. Pedro retira alguns envelopes e documentos dobrados dentro do caderno e coloca-os sobre a cama, suas mãos tremendo levemente. A tensão no ar é palpável. Clara observa os papéis com uma mistura de apreensão e curiosidade. O que você encontrou nos documentos, Pedro? Pergunta Clara, quase sussurrando, como se temesse quebrar o silêncio com sua voz. Pedro aponta para um dos papéis, uma carta com um testemunho. O salão foi fechado após um evento que os moradores preferem esquecer. Estes documentos sugerem que o incêndio que o destruiu não foi acidental. Alex e Clara trocam olhares, a inquietação evidente em seus rostos. O som distante de um estalar de madeira, como se alguém estivesse se movendo no andar inferior, ecoa suavemente, mas ninguém se atreve a comentar. Como assim, Pedro? Pergunta Alex, mais sério, sua voz baixa. Pedro aponta novamente para a carta, agora com mais firmeza, e continua, sua voz grave e abafada. Esta carta foi escrita por um membro do clero. Não dá para saber ao certo, pois alguns trechos estão apagados. Mas ele descreve que na noite do incêndio, houve murmúrios no salão e sombras passando pelas paredes, como se o lugar estivesse vivo. Clara sente um calafrio, um arrepio percorre sua espinha. Por um momento ela jura que viu uma sombra se mover com uma vontade própria, mas ao olhar novamente, tudo parece estar em silêncio. A respiração de todos se acelera. E o padre? Ele não conseguiu impedir? Indaga Clara, a voz quase um sussurro, como se as palavras não quisessem sair. Pedro balança a cabeça lentamente. Ao que parece, ele tentou, mas estava perturbado nos dias anteriores ao incêndio. Ninguém sabe exatamente o que ele viu ou ouviu, mas há relatos de que foi encontrado em transe pronunciando palavras numa língua desconhecida. O silêncio toma conta do quarto, tornando o ar mais denso, mais pesado. Clara encara os documentos e depois Pedro, buscando alguma dúvida ou falha em seu rosto, mas só encontra seriedade. Pedro, você está tentando nos assustar? Pergunta Clara. Tentando soar cética, mas seu tom trai um leve medo, uma sensação de desconforto crescente. Pedro ergue o olhar e as sombras das lamparinas dançam sobre suas feições, tornando sua expressão ainda mais misteriosa. Eu gostaria que tudo isso fosse apenas uma lenda para assustar os curiosos. Mas, após ler esses documentos, sei que há muito mais sobre o salão do que imaginávamos. Precisamos ser cuidadosos. Entrar lá pode ser perigoso. Se o que dizem for verdade, o salão ainda pode guardar vestígios do que aconteceu naquela noite. Clara diz com um tom mais grave, a apreensão agora evidente em sua voz. Alex se levanta da cama, a expressão de coragem misturada com hesitação.
Vamos nos preparar. Amanhã, antes do amanhecer, iremos ao Salão Arcanis. Pedro acrescenta, em um tom baixo, quase um sussurro. É melhor irmos antes que o povoado acorde e tente nos impedir. Clara olha para Pedro, intrigada. Por que eles tentariam nos impedir? Pedro suspira profundamente, como se o peso da verdade fosse mais do que ele pudesse carregar. Eles têm medo. Medo de que possamos libertar o que quer que esteja lá. O clima antes tenso fica ainda mais pesado. Alex quebra o silêncio com um sorriso irônico e uma pergunta que não esperava. E você, Pedro? Quais são suas intenções com minha irmã? Clara, surpresa e ao mesmo tempo divertida, repete, sem perceber o tom de Alex. Sim, Pedro. Quais são suas intenções? Por que está tão empenhado em nos ajudar? Você apareceu de repente, um homem misterioso. Qual é seu interesse? Pedro hesita, relembrando memórias difíceis, e então responde com sinceridade melancólica. Faz 3 anos. Ele pausa e respira fundo. Meu irmão e alguns garotos foram ao antigo vilarejo. Nunca voltaram. Clara e Alex escutam em silêncio. Pedi ajuda ao povoado, mas nem os próprios pais dos outros meninos quiseram ir comigo. Fui sozinho. Conforme me aproximei daquele lugar, senti algo estranho. Cresci ouvindo histórias assustadoras, e quando cheguei, uma sensação que não consigo explicar tomou conta de mim. Alex, curioso, intervém. E a música? Você chegou a ouvir? Pedro balança a cabeça antes de explicar. A música. No povoado dizem que é só uma lenda para afastar curiosos. Alguns têm medo, mas outros, como vocês, ficam ainda mais curiosos. Ele lança um olhar para Alex e Clara. Por isso estou aqui. Não encontrei meu irmão, mas se eu puder ajudar alguém a entender esse mistério, talvez faça sentido. Clara observa Pedro com uma expressão de compreensão e simpatia antes de fazer outra pergunta. E como você soube da gente? Pedro sorri, mudando o tom para algo mais leve. O cocheiro. Na noite em que vocês chegaram, ele trouxe uma encomenda para mim e foi ao meu restaurante e comentou sobre um casal que veio ao vilarejo investigar o salão. Assim, estamos todos em busca de algo diferente, mas no mesmo lugar. Clara ergue a sobrancelha, surpresa. Restaurante? Então você tem um restaurante? Pergunta, achando a situação engraçada. Pedro ri e dá uma piscadela. Sim, e não se esqueça de que fiz você lavar minha louça. Clara abre um sorriso e balança a cabeça. Não sei o que dizer. Me colocou para lavar pratos. Ela ri da lembrança. Pedro ri junto. Veja pelo lado bom. Pelo menos você aprendeu a lavar pratos como uma profissional. Alex, agora rindo também, pergunta. Ei, perdi alguma coisa por aqui? Clara disfarça, ainda sorrindo. Não, nada demais. Esquece. Na manhã seguinte, enquanto o céu continuava sua transição das sombras para a luz, Clara, Alex e Pedro se reuniram em frente à hospedaria. Cada um carregava uma pequena bolsa com lampiões, cordas e outros itens que haviam conseguido reunir. Tem certeza de que querem fazer isso? Perguntou Clara, com hesitação evidente na voz, ainda lutando contra o medo que apertava seu peito. Alex a encarou com firmeza, sua expressão imperturbável. Eu preciso entender, Clara. Não vou viver o resto da minha vida com essas dúvidas. Pedro observou os dois com um olhar atento e, com um leve movimento de cabeça, indicou o caminho. Em meio à caminhada, avançavam por uma floresta de vegetação densa, quase sufocante, como se a natureza em silêncio quisesse impedi-los de seguir. O caminho, quase devorado pelas plantas e árvores retorcidas, parecia esconder segredos antigos. Uma presença inquietante fazia-se sentir no ar, como um eco distante de algo desconhecido. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelos estalos secos de galhos quebrando e pelo som distante das folhas secas, criando uma sinfonia silenciosa de abandono. Após atravessarem a floresta sufocante, chegaram ao que restava do antigo caminho que levava ao vilarejo. Os 3 observavam os vestígios abandonados, os restos de um lugar que um dia fora habitado. O silêncio ao redor parecia carregar consigo o peso de histórias não contadas e vidas esquecidas, quebrado apenas pelos sussurros do vento e os ruídos do tempo. Aqui só tem ruínas, murmurou Pedro, olhando ao redor com expressão de desânimo. Isso nem deveria existir mais pelo tempo que passou. O som do lugar era assustador. Corvos sobrevoavam as árvores, pousando pesadamente como guardiões sombrios, e seus cantos ecoavam pela floresta vazia. Pedro, perdido em seus pensamentos, acreditava que ali finalmente encontraria pistas sobre o desaparecimento de seu irmão e dos amigos. Alex, ao lado, parecia imerso em seus próprios pensamentos, como se estivesse já começando a planejar o final do livro que tanto o atormentava, com ideias formadas a cada passo.
Eles caminhavam devagar, o silêncio envolvendo-os com um respeito quase reverente diante das ruínas que sussurravam histórias de um tempo passado. O mato alto invadia o caminho, onde antes talvez houvesse uma estrada. Quando finalmente deixaram o antigo vilarejo para trás, em meio ao matagal e aos sons estranhos da floresta, avistaram o que procuravam. À frente, imponente e implacável, estava o salão de Arcanis. Pedro respirou fundo, o peso do momento pressionando seus ombros, e disse olhando para os outros: "Vamos entrar juntos." "Deixa eu ir à frente", respondeu Alex com determinação na voz. "Não, vamos entrar juntos", insistiu Pedro com firmeza. Não sabemos se tudo que foi falado até hoje é verdade. Nesse momento, ele e Clara largaram as bolsas no chão, fazendo uma última verificação dos itens. Clara olhou ao redor, seus olhos denunciando um medo crescente, e sugeriu: "Por enquanto, vamos levar só os lampiões. Lá dentro deve estar escuro." Enquanto Pedro e Clara estavam abaixados, de costas para o salão, Alex, de frente para o salão, observava atentamente como se algo maior e oculto o intrigasse. Ele disse, num tom quase incrédulo: "Como isso é possível? 100 anos se passaram e o salão parece intocado, como se o tempo não o tivesse alcançado." Pedro, com um olhar desconfiado, tentou manter a calma diante do mistério. "Não sei, mas algumas coisas talvez sejam melhores deixar no escuro. Este lugar tem uma fama que ninguém quer confirmar. Mas, se algo está aqui, nós vamos descobrir." O silêncio de Alex causou estranhamento. Clara se virou para ele, franzindo a testa, e perguntou, em voz baixa, mas urgente: "Onde ele foi?" Percebendo que Alex já havia avançado rumo ao salão sem avisar, Pedro e Clara sentiram um frio na espinha. Enquanto verificavam os itens, Alex caminhava sozinho, como se algo invisível o atraísse. Não era apenas curiosidade, era uma necessidade de respostas, como se o salão guardasse o segredo que tanto o atormentava. Pedro e Clara apressaram o passo para alcançar Alex. O prédio abandonado do salão de Arcanis se erguia diante deles, uma sombra ameaçadora contra o céu. As janelas quebradas e as paredes sujas pareciam sussurrar os ecos do passado, amplificando a sensação de perigo iminente. Quando finalmente o alcançaram, Alex estava parado em frente à porta. Clara, com a expressão de desespero, sussurrou: "Você está maluco? Vamos juntos." Alex respondeu no mesmo tom, intrigado: "Por que você está sussurrando?" Pedro, passando à frente deles com um sorriso, comentou: "Vocês dois são bem parecidos, só que sua irmã parece sempre mais cautelosa." Alex riu e retrucou, escondendo a tensão: "E eu? O que acha de mim?" Pedro respondeu ainda sorrindo: "Você seria um ótimo tio." Clara e Alex trocaram olhares cúmplices antes de Alex responder, divertido: "Ah, entendi." Clara revirou os olhos, resmungando: "Cala a boca, Alex." Naquela manhã cinzenta, após meses de preparação, Alex sentiu que era hora de enfrentar seu destino. Ele olhou para sua irmã, Clara, sua única família, que o observava com preocupação. Clara, sempre sensata, não disfarçava o receio. "Alex, você sabe que essas histórias são mais do que lendas. Este lugar é perigoso." Ele assentiu, a determinação clara em seus olhos. "Eu sei, Clara. Mas preciso entender o que aconteceu aqui. Não posso viver com essa curiosidade." Ela suspirou, ciente de que nada o impediria. Os três avançaram juntos enquanto uma névoa densa os envolvia, intensificando-se à medida que entravam no salão, como se o lugar quisesse engoli-los. Pedro parou diante da porta principal. Com um último olhar para os amigos, empurrou a porta, que rangeu antes de ceder, revelando o interior escuro e misterioso. Assim que entraram, um ar pesado os envolveu. O cheiro de queimado persistia, impregnado nas paredes. Clara acendeu seu lampião e as sombras dançavam nas paredes, dando ao local um aspecto espectral. "Vamos nos separar e procurar qualquer coisa que possa nos dar uma pista", sugeriu Pedro, observando o salão. Cada um seguiu em uma direção, atentos e cautelosos. Pedro percorreu o corredor à esquerda, os passos ecoando em meio ao silêncio. Nos últimos cômodos encontrou uma capela, onde um altar coberto de poeira parecia ser a única coisa que resistia ao tempo. Enquanto examinava a capela, o som distante de madeira rangendo ecoou. Havia algo sob o assoalho, como se uma estrutura oculta estivesse ali. Ele respirou fundo, o ar gelado preenchendo seus pulmões. Ao olhar pela janela quebrada, viu a névoa se espalhando pela paisagem. No seu meio, vultos negros surgiam, imóveis, com olhos que pareciam fixos nele. Pedro estremeceu, mas manteve-se firme. Notou marcas no altar, como se tivesse sido arrastado. As ranhuras indicavam que algo estava escondido ali.
Ele recuou assimilando o que descobrira e decidiu voltar ao saguão para encontrar Clara e Alex. Enquanto isso, Clara seguiu pelo corredor à direita. As paredes pareciam vibrar levemente, como se uma energia estranha corresse por elas. Ela passou a mão pela superfície úmida, sentindo-a pulsar sob seus dedos, como se o próprio lugar estivesse vivo. De repente, escutou um murmúrio distante, semelhante a uma multidão, e seu coração disparou. Mesmo assim, manteve a calma e avançou. Em um momento, Clara ouviu passos atrás de si e, ao se virar, vislumbrou uma silhueta fugaz. Ela parou, o coração martelando, mas a figura desapareceu antes que pudesse reagir. Nervosa, decidiu retornar ao saguão, onde encontrou Pedro, que a observava com seriedade. "Encontrou algo?" perguntou Clara, tentando controlar a inquietação. Pedro assentiu. "Acho que tem algo no subsolo. Encontrei uma entrada escondida atrás do altar." Enquanto isso, Alex subia os degraus de madeira que rangiam sob seus pés. Cada passo reverberava pelo vazio do prédio e a penumbra criava sombras que se esticavam pelas paredes, como se o observassem. Ao final do corredor do segundo andar, ele viu uma porta semiaberta, com a madeira lascada e escurecida pelo tempo, quase como se estivesse esperando por ele. Alex avançou lentamente, sentindo o ar pesado e abafado. Ao empurrar a porta, encontrou uma sala pequena e mal iluminada, com prateleiras abarrotadas de livros empoeirados, aparentemente esquecidos há décadas. O cheiro de mofo e papel velho impregnava o ar, intensificado pelo silêncio opressor. Ele percebeu que estava em uma biblioteca oculta, um espaço apertado e sombrio, guardando segredos enterrados no tempo. Suas mãos tremiam levemente enquanto tocava os livros, como se o tempo tivesse parado ali, preservando mistérios esquecidos. Seus dedos deslizavam pelas capas de couro desgastado e títulos apagados, até que puxou um volume pesado, quase o derrubando pelo peso inesperado. Ao abri-lo, seus olhos se depararam com uma linguagem estranha, composta de símbolos intricados e figuras bizarras que pareciam girar e se contorcer à luz trêmula do lampião. Uma corrente de ar gélido passou por ele naquele instante, como se algo invisível houvesse se movido nas sombras ao redor. Engolindo em seco, Alex continuou a examinar a prateleira, agora com a respiração acelerada e os sentidos em alerta. Ao deslizar o dedo pela fileira de volumes, notou um espaço vazio. A ausência de um livro, maior que os outros, o intrigou. Ele abaixou o lampião e inspecionou o chão, buscando sinais do volume desaparecido. Mas tudo o que encontrou foi o silêncio opressivo da sala. De repente, um rangido profundo e quase imperceptível cortou o silêncio atrás dele. Uma sensação sufocante se instalou ao seu redor. O ar parecia denso e gélido, pressionando seu peito. O coração de Alex disparou e cada sombra no ambiente parecia ganhar vida. Sem hesitar, ele deu um passo para trás, mantendo os olhos fixos nas sombras. Com um último olhar ao redor, saiu rapidamente dali, resistindo ao impulso de olhar para trás enquanto o eco de seus passos reverberava pelo corredor vazio. Ao chegar ao saguão principal, os três se reencontraram, envoltos pelo silêncio denso que dominava o local, rompido apenas pelo som distante do vento. Clara, ainda visivelmente inquieta, quebrou o silêncio com uma pergunta para Alex. "Achou alguma coisa?" Ele deu de ombros, com um olhar pensativo. "Apenas uma sala com alguns livros. Estranhos. Nada muito concreto. E você?" Clara balançou a cabeça. "Não, nada." Pedro, observando os dois com um leve sorriso que logo se desfez, falou com seriedade. "Tenho algo para mostrar a vocês." Achei uma capela. Antes que pudessem se mover, uma rajada de vento atravessou o saguão pelas grandes portas de entrada, levantando uma nuvem de poeira que se espalhou pelo chão. Quando a poeira começou a baixar, algo estranho foi revelado. Um enorme círculo escuro, marcado como uma queimadura profunda no piso. Perplexos, os três se aproximaram, observando cada detalhe do círculo. Alex, dividido entre curiosidade e apreensão, avançou mais, caminhando sobre as marcas, enquanto Pedro examinava a simetria assustadora do círculo queimado. "Olhem para cima", disse Pedro de repente, apontando. Seguiram seu olhar para o teto, onde um círculo idêntico parecia estar diretamente acima deles. A visão era impressionante. Um gigantesco lustre ainda intacto pendia no centro do círculo superior, exibindo uma elegância imponente. "Por que será que o lustre não foi queimado?" murmurou Clara, intrigada. Pedro respondeu com um tom cético. "Vai entender. Esse lugar não faz sentido algum." Alex olhou ao redor impressionado. "Vocês notaram o tamanho desse lugar? É imenso. Mas como pode ter pegado fogo sem deixar mais vestígios, só esse cheiro?"
Trocaram olhares, sentindo a estranheza do saguão ecoar em suas mentes, o mistério se aprofundando. Pedro os trouxe de volta à realidade. Vamos até a capela. Quero mostrar uma coisa. Alex, no entanto, hesitou. Acho que vou subir ao terceiro andar primeiro. Foi lá que disseram que todos morreram. Quero dar uma olhada. Clara segurou o braço dele firme. Não, você vem com a gente. Depois de um momento de hesitação, Alex concordou e os três se dirigiram à capela. Ao chegarem, Pedro apontou para o assoalho de madeira, os olhos brilhando de expectativa. Tem algo embaixo? Vejam entre as frestas. Clara e Alex se agacharam, espiando pelas tábuas e notando um espaço oculto. Pedro os conduziu até o altar com um plano em mente. Me ajuda a mover isso, Alex. Juntos, os dois empurraram o altar antigo para o lado, revelando uma abertura no chão. Um buraco profundo, com degraus de pedra que desapareciam nas sombras. Trocaram olhares de expectativa e, sem dizer uma palavra, começaram a descer as escadas. Cada passo ecoava no silêncio denso e carregado de mistério. Ao chegarem ao fim da escada, os três se depararam com um corredor de pedra, cujas paredes frias e úmidas pareciam guardar segredos por séculos. As luzes de seus lampiões iluminavam o caminho estreito, e cada passo ecoava em um silêncio sombrio. Avançaram, cautelosos, até que o corredor se abriu em uma sala ampla e cavernosa. No centro da sala, outro enorme círculo negro marcava o chão, semelhante aos que haviam visto antes, mas desta vez com símbolos intricados ao redor. Do outro lado da sala, um altar de pedra se destacava, colocado bem de frente para o círculo. Sobre ele repousava um livro antigo, aberto em uma página que exibia um símbolo estranho e uma escrita desconhecida. Alex se aproximou, reconhecendo imediatamente a ligação entre aquele livro e o espaço vazio que encontrara na biblioteca oculta. Esse deve ser o livro que faltava, murmurou, fascinado. Os três se aproximaram do altar e Clara observou a página aberta. Ela passou os dedos sobre o papel, sentindo a textura áspera e as marcas da passagem do tempo. Esse símbolo, começou Pedro, estreitando os olhos, parece algo que vi nos documentos da igreja. Ele puxou os papéis de dentro da bolsa, mostrando a Clara e Alex uma imagem semelhante, embora a escrita fosse diferente. A linguagem é a mesma? Perguntou Alex. Clara examinou mais de perto e respondeu. Esse aqui está em latim. Eu sei um pouco de latim. Pedro, ainda intrigado, retrucou. Mas a língua do livro não parece ser latim. Alex, concentrado, analisou as páginas, o símbolo e as inscrições ao redor. De repente, ele ergueu o olhar como se uma lembrança tivesse surgido em sua mente. Isso é um sigilo, disse com uma mistura de apreensão e certeza. E a língua, pelo que posso ver, é hebraico. Pedro olhou para ele surpreso. Hebraico, aqui nos documentos diz que as citações seriam as mesmas em idiomas diferentes, mas com o mesmo efeito. Pena que ninguém fala essa língua. Clara então sorriu e revelou. Alex sabe latim. Pedro ergueu as sobrancelhas, interessado. Que interessante. É uma coincidência você saber latim? Alex deu de ombros, um pouco acanhado. Aprendi com meu pai. Ele tinha uma Bíblia em latim, a Vulgata, e sempre recitava versículos para nós, traduzindo para que Clara e eu entendêssemos. Ele dizia que o latim e o grego eram as línguas de Deus. Pedro olhou novamente para o sigilo e perguntou. E quanto a esses símbolos, como você os conhece? Alex respondeu com um brilho misterioso nos olhos. Li alguns livros sobre ocultismo. Coisas antigas, curiosidades que me chamaram a atenção. Eles trocaram olhares, sentindo o peso do mistério se aprofundar ainda mais. O círculo negro no chão, o livro aberto, as inscrições. Algo sombrio parecia pairar sobre eles, como se a sala aguardasse que os segredos ali guardados fossem revelados. Alex pediu licença, inclinando-se sobre o papel amarelado em latim. Sua voz ressoou firme e solene enquanto ele começava a recitar as palavras esquecidas, o som ecoando pela sala. Lux occulta, vincla rupta per voluntatem tuam dissolvo signum, qui advenit, qui vocatur, tuum nomen est. Ao recitar, o círculo no chão começou a brilhar, com um brilho crescente e pulsante, iluminando os símbolos que se destacavam cada vez mais nas bordas. O ar ao redor se tornou denso, e uma energia palpável parecia preencher a sala. A última frase que Alex pronunciou fez o círculo pulsar em um clarão, um feixe de luz subindo da marca no chão e atravessando a sala até o teto. Clara falou assustada. O que você fez, Alex? Alex parecia estar em um transe, com os olhos fixos no livro. Ele se preparava para pronunciar a palavra final, o nome que finalizaria o chamado. Asmo.
Mas antes que ele terminasse, algo emergiu do chão, como se viesse das profundezas. Uma voz profunda, grave e cortante irrompeu de algum lugar além, como se sua própria voz fosse tomada. Asmodeus. O som ecoou, preenchendo a sala e reverberando nas paredes de pedra. Clara e Pedro se entreolharam, sentindo o peso de uma presença misteriosa e antiga que parecia se manifestar através das próprias sombras ao redor. Os dois ficaram paralisados pelo medo ao verem a entidade surgir diante deles. A criatura, sombria e imponente, parecia emergir do próprio chão, como se estivesse saindo das profundezas do universo, sem deixar vestígios, como se uma força invisível a estivesse puxando do solo. Seus olhos profundos fixaram-se no grupo, e para seu horror, ela soltou uma risada ecoante que encheu o ambiente com uma vibração ameaçadora. Pedro e Clara sentiram o coração disparar e o corpo congelar, incapazes de reagir. Clara e Pedro gritaram para Alex sair do transe. Clara, em pânico, o sacudiu até ele despertar. De repente, a criatura deu um salto. Em um movimento estranho e incompreensível, atravessou o teto como se fosse feita de névoa ou fumaça, dissolvendo-se na estrutura, deixando um rastro etéreo que se desfez rapidamente. O ser desapareceu em meio ao clarão do círculo, que pulsava como uma respiração cadenciada. Embora a entidade não tivesse saído do limite do símbolo, a sensação de sua presença ainda envolvia a sala, densa e opressiva. Quando Alex finalmente recobrou os sentidos, olhou para os amigos e disse com urgência: "Temos que sair. Agora." Pedro hesitou, pegando os documentos e tentando guardá-los na bolsa. Alex, já impaciente, insistiu: "Deixe isso. Esqueça os papéis. Temos que sair." De repente, um padre entrou na sala com um olhar de pânico, como se enfrentasse seu último dia de vida. Ele os encarou e disse: "O que vocês fizeram?" Antes que eles pudessem responder, Alex tomou o controle, puxando Clara, enquanto Pedro os seguia, passando ao lado do padre, que permanecia com os olhos fixos no círculo. Enquanto corriam pelo corredor, Pedro perguntou: "De onde aquele padre saiu?" Clara respondeu: "Ele ficou lá no porão." Subiram as escadas e, ao saírem, notaram algo inesperado. Tudo estava diferente. Caminharam até o corredor e, ao saírem no saguão, perceberam que tudo estava restaurado, como se o tempo tivesse retrocedido. O salão, que antes estava coberto de poeira e decadência, agora reluzia como se nunca tivesse sido abandonado. As paredes estavam impecáveis, os candelabros acesos brilhavam com uma luz suave, e o lugar inteiro parecia ter voltado à vida, como uma visão do passado ou uma distorção da realidade. Clara olhou ao redor e falou: "Como isso é possível?" Ela observava a beleza do corredor com seus detalhes arquitetônicos esplendorosos. Pedro respondeu: "Depois do que vi lá embaixo, acho que estamos mortos." "Isso é impossível." "Já nem sei." Alex interrompeu: "Vocês estão escutando?" Uma música suave e risadas preenchiam o ar de alegria no salão. Eles olharam ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Pessoas subiam as escadarias. Clara perguntou: "De onde essas pessoas estão vindo?" Alex respondeu: "Temos que sair rápido." Clara questionou: "O que tem de errado, além disso tudo? O que era aquela criatura ou coisa?" Alex respondeu nervoso: "Não vamos nem tentar descobrir." Clara insistiu: "Você sabe o que é, não sabe?" Alex, com o rosto tenso e suando frio, respondeu: "Vocês não vão querer saber." Pedro notou que Alex, um jovem normalmente impetuoso e cético quanto ao sobrenatural, realmente estava com medo. Ele sabia o que a criatura era, mas não quis falar para não deixar os outros mais tensos. Pedro murmurou: "Vamos." Ele correu para a porta de entrada do saguão, mas a porta principal estava trancada, embora parecesse intocada. Eles então viram uma figura de terno surgir do corredor por onde Clara havia explorado antes, quando chegaram ao salão. O homem, que parecia ser o responsável por abrir a porta para os convidados, revelou uma cena inesperada. Membros da nobreza e moradores abastados do vilarejo começavam a entrar no saguão, vestidos em trajes formais, alguns usando máscaras elaboradas, com sorrisos. A música tocava, envolvente e hipnotizante. Pedro, Clara e Alex tentaram aproveitar a oportunidade para sair, mas sentiram como se uma barreira invisível os impedisse de cruzar a porta, apesar de estar aberta. Sentindo-se presos, decidiram subir ao terceiro piso, onde a estranha luz os conduzia. São, porém, interrompidos ao ver o padre ali com eles no saguão. Pedro, em pânico, olha para o padre, que surge ao lado deles, suando e ofegante. Ele encara o sacerdote e pergunta: "Quem é você? De onde você veio?" O padre, ainda em choque, fixa os olhos no círculo no chão do saguão.
De repente, uma luz estranha surge no centro do círculo, subindo em direção ao terceiro piso, enquanto uma melodia suave e encantadora ecoa pelo salão. O padre ergue o olhar, visivelmente aflito, e murmura: "É tarde demais." Alex nota que todos sobem para o segundo piso, seguindo rumo ao terceiro andar, em meio a risadas, murmúrios de conversa em tons de cochicho e a música que toma todo o ambiente. "Temos que segui-los", diz Alex. Clara percebe que o padre desapareceu de seu lado. "Você viu para onde o padre foi? Ele estava aqui agora." O grupo decide investigar e segue até o terceiro andar. No caminho, os três observam que as luzes dos corredores, dos lampiões e das velas formam sombras sinistras nas paredes. Ao chegarem ao terceiro piso, notam uma grande porta no meio do corredor. Alex a abre e eles encontram um salão de baile esplendoroso, iluminado por lustres antigos e decorado com ornamentos de uma época muito esquecida. Figuras mascaradas dançam elegantemente, com risos e murmúrios alegres. A visão, no entanto, muda quando uma mulher de vestido branco atravessa o corpo de Pedro, provocando-lhe um frio sobrenatural. Clara olha ao redor e sussurra, assustada. Eles não estão vivos. Atordoados, Pedro, Clara e Alex vagam pelo salão tentando entender o que estão testemunhando. Reunidos próximos a uma janela, Alex fala: "Temos que achar um jeito de sair deste lugar." Pedro, ofegante, argumenta: "Quem estava tão entusiasmado para vir agora está com muita pressa para ir embora." Pedro tenta disfarçar o medo, mas logo muda de tom. "Vamos aproveitar o baile." Alex, focado, procura algo ou alguém em meio aos convidados. Clara pergunta: "O que você está procurando, Alex?" Ele responde: "Aquela coisa, ela está aqui." Pedro, incrédulo, responde: "Você está imaginando coisas. Já chega. O que está acontecendo? Você viu o tamanho daquela coisa? Se estivesse aqui, já teríamos notado. E essa multidão estaria em pânico, saindo pelas janelas." Alex retruca: "Aqui não é o nosso mundo. Aquele ser pode fazer coisas que fogem à razão humana." Clara, observando ao redor, aponta para fora e murmura: "Olhem lá embaixo." Eles veem o padre correndo pelo campo, vindo apressado do vilarejo em direção ao salão, na direção da porta dos fundos que leva à capela. Pedro, intrigado, comenta: "Como ele conseguiu sair daqui e chegar até o vilarejo tão rápido e voltar? O que está acontecendo?" Clara murmura com voz assombrada: "Eles estão todos mortos. Por isso não nos veem nem nos ouvem." Alex acrescenta: "Vocês notaram que a noite está chegando? A posição do sol indica que são umas 17h30 ou 18 horas. Clara, surpresa, responde: "Como assim? Chegamos há poucas horas. Não pode ter passado tanto tempo." Cada um, à sua maneira, demonstrava nervosismo diante dos fenômenos sobrenaturais que presenciavam. Tentando entender, Alex diz: "Acho que estamos em um lapso no tempo. Estamos vendo fragmentos dos acontecimentos, mas há algo errado." Clara concorda: "Exato. Não estamos vendo o início, apenas partes de algo muito maior." Pedro conclui: "Talvez seja por isso que estamos presos a essas visões." Alex encerra: "Precisamos ir até a capela agora." A música encantadora e envolvente continuava e o salão se enchia cada vez mais de pessoas, membros da burguesia das cidades vizinhas, que tinham vindo celebrar em San Arcanis. Enquanto atravessavam a multidão, corriam rumo à capela, passando pelos espíritos que dançavam e se divertiam naquela noite peculiar. Pedro, Clara e Alex desceram apressadamente as escadarias e passaram pelo saguão, onde mais pessoas chegavam. Ao chegarem à capela, viram o padre entrando por uma passagem secreta atrás do altar e decidiram segui-lo em busca de respostas. Descendo ao subterrâneo, encontraram uma cena perturbadora. O ambiente estava iluminado por tochas e, no centro, havia um círculo com 72 símbolos, enquanto 10 pessoas vestidas com mantos negros formavam uma roda. Cada figura encapuzada mantinha a cabeça baixa em silêncio, enquanto um homem de manto vermelho com o rosto oculto recitava palavras ininteligíveis, preparando um ritual profano. "Foi assim que tudo começou", murmurou Alex. Pedro, Clara e Alex assistiam petrificados enquanto o padre tentava interromper o ritual, gritando desesperado: "O que vocês fizeram? Estão condenando todos nós." O homem de manto vermelho ignorava as súplicas e prosseguia com a recitação. Um rugido sobrenatural ecoou, vindo do círculo, reverberando pelo subterrâneo, como se viesse de outro mundo. De repente, uma criatura emergiu do centro do círculo, saindo das profundezas com fúria crescente. As páginas de um grande livro se revolviam, e o lugar foi tomado pela presença do ser. Os encapuzados começaram a gritar, sendo dilacerados pela presença maléfica, e seus pedaços foram espalhados pelo local.
O padre, tomado pelo pavor, recuou e fugiu para a capela. Ao sair da sala subterrânea, ele rapidamente empurrou o altar, selando a passagem secreta sob ele. O trio, agora em pânico, o seguiu pelo saguão, correndo pelas sombras que se contorciam nas paredes, murmurando em línguas desconhecidas. Ao chegarem ao saguão, uma luz estranha emanava do círculo, subindo em direção ao terceiro piso. Uma melodia suave e encantadora continuava a tocar, ecoando pelo salão. O padre ergueu o olhar para o lustre e, visivelmente aflito, murmurou: "É tarde demais." A melodia cessou e um silêncio avassalador tomou conta do local. Clara e Pedro tentaram se comunicar, mas parecia que haviam ficado mudos e surdos. Alex, aterrorizado, gritava. Os três estavam em pânico até que o silêncio foi rompido por gritos de agonia que ecoaram por todo lugar. Um jovem clérigo entrou correndo no salão e gritou: "Padre, o povoado está vindo com tochas." "O que você fez? Você falou para os moradores o que eu vim fazer aqui?" "Sim, eu falei", respondeu o clérigo com a voz trêmula. "Recebi uma carta dizendo que o senhor havia solicitado a uma pessoa de confiança no Vaticano. Ela enviou a carta e eu, sem querer, abri e li. Perdoe-me, fiquei apavorado e contei para algumas pessoas do povoado. Eu precisava de ajuda. Eles descobriram sobre os sacrifícios." O jovem entregou a carta ao padre, revelando os crimes hediondos cometidos em segredo. Rituais envolvendo jovens desaparecidos para satisfazer o cardeal e seus seguidores. O jovem clérigo, atormentado ao ver sombras saindo das paredes para capturar os presentes, foi tomado por um terror indescritível. O padre, que já tinha contatos no Vaticano, suspeitava de algo estranho nas grandes festas de Arcanis. A fúria tomou conta do padre, que murmurou: "Não posso permitir que isso continue." Quando terminou de falar, uma música demoníaca começou a tocar e o salão foi mergulhado nas trevas. O padre ordenou ao clérigo: "Saia daqui e não olhe para trás. Vá." Ele se dirigiu às escadarias, subindo apressadamente para o terceiro andar, seguido pelo trio. Ao chegarem ao salão, o cenário havia mudado. Agora, figuras demoníacas ocupavam o espaço dos mascarados, com risadas distorcidas e olhares vazios que pareciam penetrar suas almas. As pessoas ainda vivas, que não haviam sido possuídas, eram dilaceradas pelos seres das sombras, seus pedaços espalhados pelo chão e sangue por todos os lados. O padre observava, paralisado e aterrorizado, sem conseguir desviar o olhar. A música tornou-se ainda mais sinistra, quando uma mulher emergiu do chão e se aproximou do padre, forçando-o a dançar. Enquanto dançavam, ela quebrou os dedos do padre com suas mãos e, com uma força sobrenatural, segurou-o pela cintura, quebrando seus ossos. Sussurrando, ele disse: "Pai, se for tua vontade que minha alma permaneça aqui." Falava enquanto sangrava pela boca, mas salva o vilarejo. Uma luz brilhou em seus olhos, enquanto a criatura murmurava de volta: "Ele não tem poder sobre mim. Sou um dos 72, mas concederei teu desejo." A música alcançou um ritmo enlouquecedor e demoníaco. Subitamente, ouviram-se gritos do lado de fora. Clara, assistindo à cena, gritou: "Misericórdia!" "O que é isso?" perguntou Pedro em choque. Alex permaneceu em silêncio, incapaz de reagir. O trio ficou paralisado, testemunhando o verdadeiro horror daquele dia. A criatura sorriu e, com o canto dos olhos, lançou um olhar diabólico para Pedro, Clara e Alex. Enquanto isso, o povoado incendiava o local. As chamas começaram a consumir o salão, revelando que as criaturas estavam sendo engolidas pelo fogo, agonizando em meio a um calor que parecia sagrado. O fogo se alastrava rapidamente, como se o lugar fosse feito de palha. Os aldeões assistiam ao prédio em chamas, purificando o local. Pedro finalmente entendeu. Aquelas figuras na névoa eram os antigos aldeões, testemunhando o fim do horror, enquanto as chamas envolviam o salão. Pedro, Clara e Alex saíram correndo em direção à saída. Quando finalmente chegaram ao saguão, viram uma mulher possuída caindo na entrada, soltando um último grito, antes de ser consumida pelo fogo. Os gritos de sofrimento eram inexplicáveis, sons de criaturas demoníacas misturados a gritos humanos, pois alguns ainda estavam possuídos, mas não completamente mortos, queimando em meio às chamas. Após presenciarem os acontecimentos, tudo parecia voltar ao normal. Encontraram-se parados no saguão, como se nada tivesse acontecido. Mas uma sensação inquietante ainda pairava no ar. "Como assim?" perguntou Pedro, confuso, olhando ao redor, notando que tudo parecia igual, como se o tempo tivesse recomeçado. Eles olham para fora e veem o irmão de Pedro entrando pela porta.
Pedro tenta chamá-los, mas os jovens parecem não ouvir. Ele parece estar em um espaço temporal diferente, observa Alex, franzindo a testa, intrigado. Clara, percebendo a tensão de Alex, murmura, quase para si mesma, que tipo de ligação isso pode ter com o que estamos vendo? Não sei, responde Alex, pensativo, mas parece que esse lugar está ciente dos nossos sentimentos, como se nos observasse. Pedro, sentindo o pânico se instalar, grita: Não, voltem, não entrem. Ele sente o peito apertado de pavor, mas os meninos parecem ignorá-lo e continuam. Os jovens se dirigem para o terceiro piso. O irmão de Pedro sugere que subam, mencionando algo sobre o local onde pessoas morreram. Tem alguma coisa aqui com a gente, diz um dos garotos com a voz trêmula, seus olhos mirando as sombras ao redor, como se sentisse uma presença. Alex e Clara se entreolham, percebendo que o jovem provavelmente sentiu a presença deles, mas nada dizem. O medo é palpável, e cada um tenta ignorar a estranha sensação. Besteira! Retruca o irmão de Pedro, tentando parecer confiante. Vamos logo. Conforme eles sobem as escadas, desaparecem. Alex, percebendo algo estranho, comenta com os outros. Isso foi um lapso. Acho que devemos seguir. Vamos até o terceiro piso, concorda Clara, acelerando os passos, sentindo um calafrio. Ao chegarem à porta do salão de baile, os três avistam os garotos rodopiando pelo espaço. Um flash ilumina a cena e revela algo aterrador. Os meninos parecem dançar com sombras grotescas, como demônios, enquanto uma melodia sombria ecoa, agora dissonante, pelo salão. Subitamente, a dança se transforma em um pesadelo. As figuras demoníacas atacam os jovens, e os três assistem horrorizados, enquanto pedaços de carne são lançados pelo salão. A cabeça do irmão de Pedro rola até os pés dele, que em choque sente as lágrimas cair, incapaz de reagir. Precisamos voltar à sala secreta e queimar o livro, sugere Clara. Com uma determinação renovada, tentando reprimir o medo, eles correm em direção à capela. Ao se aproximarem do saguão, percebem um jovem clérigo parado na entrada, com uma expressão enigmática. Pedro, ainda em choque, tenta falar, mas as palavras não saem. O que você está fazendo aqui? Pergunta Alex com um nervosismo crescente. O clérigo os encara. Vocês três jamais sairão deste lugar, diz ele com frieza. Clara, desafiadora, questiona. Você pode nos ver? Vejo vocês perfeitamente bem, responde ele com um leve sorriso. Pedro, desesperado, implora. Por favor, nos ajude. Não posso, e mesmo que pudesse, não o faria. Retruca o clérigo com um tom cortante. Clara insiste. Por quê? Ele respira fundo, lançando-lhes um olhar profundo. Vocês despertaram algo que jamais deveria ter sido despertado. Um dos 72 demônios de Salomão, Asmodeus. Ele governa 72 legiões de espíritos. Com vocês e os outros, o número já deve ter aumentado ao cruzar a porta. O que está dormindo acorda. O que está no esquecimento volta à lembrança. A voz do clérigo ecoa pelo salão silencioso. Pedro, tomado pela incredulidade, tenta compreender. O quê? Como isso aconteceu? Vocês ouviram a canção quando saíram da floresta ao chegar no antigo vilarejo, mas insistiram em ignorá-la, diz ele em tom sombrio. Este lugar é selado. E o padre que aqui estava sacrificou-se para manter os males contidos. O clérigo faz uma pausa, olhando para a porta com expressão grave, como se ponderasse suas palavras. Quando alguém entra atravessando esta porta, não haverá como voltar. O padre selou o lugar, mas não concluiu o sigilo. O mestre pode caminhar entre os dois mundos, fazendo deste lugar uma extensão do seu reino. O que está fora pode entrar, mas o que está dentro não pode sair. E quem ousar entrar ficará preso, sem chance de saída. Alex balança a cabeça confuso. Não escutamos nada quando entramos. O clérigo sorri, enigmático. Vocês escutaram, apenas não lembram. Um lapso temporal os leva ao momento em que chegaram ao antigo vilarejo. A mesma melodia ressoa e Alex sente um arrepio gelado percorrer-lhe a espinha. Vocês também ouviram? Pergunta ele perplexo. Pedro, agora com um misto de pavor e urgência, diz: Isso é real. Estamos correndo perigo. É apenas uma música, responde Alex, hesitante. Mas Clara discorda, de olhos arregalados. Uma canção ecoando de um lugar esquecido pela história. Algo está muito errado. Os três amigos trocam olhares assustados, enquanto tudo se encaixa. De repente, o lapso temporal se dissipa e eles retornam à realidade do salão. Alex, ainda atordoado, olha para os amigos. Foi real.
Nós ouvimos mesmo a melodia quando chegamos ao vilarejo, afirma ele, a voz trêmula. Pedro concorda, com o olhar fixo no chão. E ignoramos. Foi o nosso erro. Clara, com a respiração pesada, encara o clérigo. O que acontece agora? O clérigo, observando-os atentamente, continua. Vocês nunca sairão. Assim como eu também não posso entrar, pois meu pacto me impede. Clara, desesperada, corre em direção à porta, mas parece ser detida por uma força invisível. Vocês jamais poderão escapar. O clérigo sorri de forma maliciosa. Aquela melodia foi o prenúncio. Desde o dia em que recebi a tarefa de vigiar este lugar, o rei me ordenou que mantivesse os intrusos longe. Eu escapei uma vez, mas vocês não terão a mesma sorte. Pedro, com um misto de curiosidade e terror, pergunta: como você conseguiu escapar? Minha legião tomou este lugar. Quando saí, essa carne já estava na porta e eu a tomei. Ela já estava fora deste lugar. O padre sacrificou-se e aprisionou todos. Lá dentro, ninguém sai. Mas veja bem, acho que foi um milagre de Deus eu ter sobrevivido, diz ele com um sorriso distorcido, carregado de ironia e desprezo. Porém, como o Deus dos hebreus ou cristãos, assim como queiram chamá-lo, não tem poder sobre os seres lá dentro. O lugar está selado. Conclui, sua voz ganhando um tom gélido, como se relembrasse um passado de destruição, mas também provocando uma pista clara de sua verdadeira essência. Ele faz uma pausa e acrescenta quase com orgulho: afinal, eu sou um dos generais de Asmodeus. Clara, incrédula e revoltada, encara o ser com desprezo. Vocês realmente acreditam em um demônio tão medíocre? Indaga Clara, sua voz desafiadora, cortando o silêncio com um tom de incredulidade. O clérigo, prestes a partir, para subitamente, a fúria em seu rosto é evidente. Ele se vira bruscamente, como se fosse atravessar a porta de saída, mas, ao erguer os olhos para o segundo piso, seu corpo se torna rígido, imóvel, como se estivesse contido por uma força invisível. Eu poderia entrar aí, arrancar seu coração do peito e mostrá-lo para você até que parasse de bater. Mas não. Sua voz, grave e carregada de ameaça, ecoa pelo ambiente, enquanto ele parece lutar contra o que quer que o detenha. Ele apenas os observa. E com um sorriso sarcástico, desaparece na neblina densa. O que você está vendo? Pergunta Clara, agora visivelmente preocupada. Quando se viram para verificar o que ele encarava, encontram apenas um espaço vazio. Alex comenta, pensativo. Esse era o clérigo que o povoado considerava possuído, não o padre. Pedro balança a cabeça, começando a compreender. A igreja sabia o que acontecia aqui. Culparam o padre porque um homem morto não pode se defender. Uma nova melodia. Sombria como um lamento de órgão, ecoa pelo salão. A canção, vinda de um lugar distante e aterrador, mergulha o ambiente em um silêncio opressor. Apesar disso, os ecos dos gritos permanecem na mente dos três amigos, como se o lugar tivesse retido as almas de todos que ousaram entrar. A música densa envolve tudo ao redor, enquanto Pedro, com os olhos fixos na sacada, vê seu irmão Eduardo observando-os em silêncio. Eduardo, murmura Pedro, com o coração disparado. Como que tomado por uma força incontrolável, ele corre em direção às escadas, ignorando os gritos desesperados de Clara e Alex. Pedro, não, grita Clara, apavorada. Esse não é seu irmão. Mas Pedro parece incapaz de ouvi-los. Clara e Alex, sem saber o que fazer, desistem da ideia de buscar refúgio na capela e correm atrás dele. Pedro sobe as escadas como se estivesse hipnotizado. Ao chegar ao terceiro andar, vê Eduardo parado no topo da escada, como se o chamasse. Eduardo, grita Pedro, enquanto se aproxima. A angústia em sua voz mistura-se ao terror crescente. Eduardo então se afasta lentamente em direção ao salão principal, e Pedro segue, com passos pesados e acelerados. No salão, Pedro encontra Eduardo sentado no chão, chorando. Seu irmão parece frágil, destroçado. Pedro se ajoelha ao lado dele. Você está bem? Eu estou aqui. Vou tirar você daqui. Eduardo ergue a cabeça lentamente. Sua expressão muda de tristeza para uma calma perturbadora. Seus olhos já não são os mesmos. A voz que sai de sua boca é inumana. Não há como sairmos, Pedro. Quem disse que eu, ou você, queremos sair? A voz de Eduardo distorce, tornando-se grave e sobrenatural, enquanto o ar ao redor parece se comprimir. Pedro recua, o peito apertado pelo pavor. Eduardo se levanta lentamente, com movimentos lentos e calculados, como uma marionete. Cada gesto acompanhado de um sorriso torto. Obrigado por me libertar, Pedro.
Eu sou um dos 72. Neste instante, Alex e Clara entram no salão. Eles ficam aterrorizados ao ver o corpo de Pedro flutuando no ar, em transe, alheio aos gritos dos amigos. Ele ouve apenas a voz do demônio, que assume a forma de seu irmão. Como você me libertou, diz o demônio, com uma voz profunda e poderosa, vou lhe dar uma escolha. Você vem para mim com amor ou pela dor? Pedro permanece calado, esmagado pela presença do ser. Ele clama por Cristo, suas palavras fracas, um último esforço para resistir ao mal. O demônio ri, uma risada cavernosa que ecoa pelo salão. Você clama pelo Nazareno, mas ele não pode ajudá-lo, diz o demônio aproximando-se. Eu sou o mais antigo. Vi o sol nascer e as estrelas surgirem. Agora você vai se ajoelhar. O demônio força Pedro a dobrar os joelhos de forma antinatural, quebrando suas rótulas com um som grotesco. A dor é insuportável e Pedro não consegue gritar. Sua alma parece despedaçar-se diante daquele ser implacável. Você vai se ajoelhar pela dor, e logo seu espírito será meu. O ser avança, sua presença esmagadora. Pedro sente-se se desfazendo, como uma casca vazia. A escuridão o envolve e o demônio observa com um sorriso maligno enquanto sua alma se dissolve. O sofrimento físico dá lugar a um tormento eterno. Vou despedaçar seu corpo para que sua alma jamais seja restaurada. E você se tornará mais um na minha coleção eterna, Pedro. Imagens de tortura e pesadelos invadem sua mente, cada memória distorcida em nova forma de tormento. Alex e Clara, paralisados pelo terror, observam enquanto o corpo de Pedro começa a se distorcer de maneira grotesca. O ar se enche de uma pressão indescritível e o corpo de Pedro explode, como se uma força invisível o despedaçasse de dentro para fora. Os pedaços de carne e os fragmentos do corpo se espalham violentamente pelo salão, cobrindo as paredes, o chão e até os próprios espectadores com o sangue de Pedro. Clara grita, tomada pelo pânico, enquanto Alex permanece congelado, os olhos fixos no espetáculo macabro. O salão é envolvido pelo silêncio, rompido apenas pelo som dos fragmentos de carne caindo no chão e pela melodia lúgubre que ecoa como o último vestígio de um mundo esquecido. O espírito de Pedro vê-se caindo em uma escuridão infinita, enquanto sons e sombras ameaçadoras o envolvem. A queda parece não ter fim. Seu espírito se dissolve lentamente na escuridão. A sensação de perda é absoluta. Ele se torna mais uma das vítimas do salão. Alex e Clara, incapazes de compreender a verdadeira natureza do que estão vendo, continuam paralisados. Eles apenas percebem a explosão do corpo de Pedro e a destruição sangrenta que se segue, sem saber que sua essência já foi tomada e arrancada para outra dimensão. E assim, o mal prevalece. A salvação não existe. O destino de Pedro estava selado antes mesmo de ele saber. A presença do demônio, esse ser imortal da Goetia, apenas aguardava o momento certo para tomar o que já lhe pertencia. Clara e Alex estão imóveis, os olhos fixos no horror que acabaram de presenciar. Tudo o que havia acontecido até então parecia insignificante diante daquilo. Clara, ofegante, sussurra, quase como se falasse para si mesma. Precisamos queimar o livro. Sem esperar resposta, ela dispara pelo corredor, enquanto Alex a segue, apressado, sem saber exatamente o que dizer. Ambos já entendem que aquele lugar não pertence mais ao mundo real. Pelo ambiente, a música incansável continua a ecoar, com uma presença invisível que os atormenta. Descem as escadas até o saguão, onde, por uma janela, conseguem ver a rua. Lá fora, o cenário parece intacto, pacífico, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Alex hesita e lança um olhar intrigado para fora. Será que estamos num lapso de tempo? Ele pergunta. Clara balança a cabeça, com pressa. Esquece isso, Alex. Vamos achar o livro, diz ela, apressando-se rumo à capela. Chegam então à sala secreta e caminham até o altar do ritual. Mas ao se aproximarem, percebem que o livro não está mais lá. O coração de Clara se aperta. Cadê o livro, Alex? Onde ele foi parar? Ela olha ao redor, desesperada, os olhos já marejados. Eu não sei, murmura Alex, confuso. Estava aqui antes, tenho certeza. Clara então percebe a bolsa de Pedro esquecida num canto. Ela pega e começa a remexer, tirando papéis e documentos em busca de alguma coisa. Seus olhos encontram uma anotação. Ela lê e sente uma ponta de esperança. Alex, olha só isso. Ele se aproxima e lê o que ela encontrou. Para invocar qualquer espírito da Goetia, é necessário ter os utensílios para selar e fechar os sigilos. Ele recita, a voz baixa. Então, franze a testa. Clara, isso é impossível. Nunca vamos encontrar o que precisamos. Ela o encara.
incrédula. Do que você está falando? Alex, você percebe o que está acontecendo aqui? As lágrimas escorrem pelo rosto dela. Vamos morrer. É só questão de tempo. Ela desaba no chão, exausta e com medo. Alex se ajoelha ao lado dela, tentando mantê-la calma. Olha, aqui fala sobre um anel. Ele diz, passando os olhos pela página. O anel de Salomão. Um anel? Ela levanta o rosto, a voz trêmula. E como vamos achar isso? De repente, uma voz distante interrompe o silêncio. Clara! Clara! Soa a voz de Pedro, mas abafada como se viesse de muito longe. Pedro! Ela grita e sai correndo, sem pensar. Não, espera! Não é ele! Alex grita, mas ela continua correndo, ignorando-o completamente. Ele fica parado por um momento com o impulso de ir atrás dela, mas então olha para os documentos espalhados no chão. Com um suspiro pesado, decide pegá-los, acreditando que aquilo pode ser a chave para sair dali. Reúne as anotações e se vira na direção de Clara, determinado a encontrar uma saída. Clara sai correndo da capela, gritando por Pedro. Pedro, onde você está? Ela ouve uma resposta distante. Aqui em cima. Clara sobe as escadas apressadamente, o coração disparado. Pedro, cadê você? Continua ela, ofegante. Aqui, no salão, responde a voz, guiando-a. Enquanto isso, Alex sai da capela, correndo atrás de sua irmã. Ao chegar ao saguão, ele avista uma figura sinistra parada na porta do salão. O clérigo, imóvel, como se estivesse à espera dele. O homem lança a Alex um sorriso diabólico que fez seu sangue gelar. Mas Alex ignorou o medo, determinado a encontrar Clara. Clara, não se aproxime dele, gritou, com a voz trêmula de exaustão e pavor. Já no salão, Clara avistou uma figura de costas, vestindo um sobretudo elegante. O ambiente parecia distorcido. A escuridão era quebrada apenas por lapsos de claridade que surgiam e desapareciam. Pedro, é você? Sussurrou ela, hesitante. Sim, sou eu, Clara. Tomada por uma mistura de esperança e desespero, ela correu em sua direção. Mas ao se aproximar, a figura se virou, revelando um rosto coberto por uma balaclava sem olhos ou boca. Ele estendeu a mão para ela e sua voz soou com um tom cínico. Para você, uma linda dama. Ou devo dizer, donzela? Clara começou a chorar, sentindo um terror imensurável crescer dentro dela. Ela percebeu que estava diante de algo muito além de Pedro, algo monstruoso. A voz do homem soou mais próxima, sussurrante. Não chore, minha nobre dama. Conte-me sua dor. Ele começou a circular ao redor dela com passos lentos e ameaçadores. Ao passar por trás dela, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Só eu entendo o que é dor e sofrimento. Sua voz se tornou mais grave e profunda, ecoando como um demônio. Clara tremeu, sem conseguir se mover. Sabe quem eu sou? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça lentamente, sem dizer uma palavra. Já que me libertou, serei mais generoso do que fui com seu amado Pedro. Quer vê-lo? Ele está esperando por você. Clara começou a chorar desesperadamente. Nesse instante, Alex finalmente chegou ao salão. Ele caiu de joelhos na entrada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto como uma criança perdida. Seus olhos se arregalaram ao ver Clara suspensa no ar, imóvel, no centro do salão. Clara! Tentou gritar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro aterrorizado. Sentindo uma impotência esmagadora, Alex percebeu que tudo pelo que passaram os havia despedaçado. Ainda assim, sabia que não podia fazer nada naquele momento. O ser encapuzado continuou a falar com Clara, que parecia presa a uma força invisível. Não tenha medo, sussurrou o homem que apenas ela podia ver. Afinal, você me trouxe aqui. Clara mal conseguia respirar. O terror sufocante a envolvia, enquanto o ser encapuzado se movia ao redor dela, a escuridão ao redor parecendo engolir tudo em seu caminho. Alex, de joelhos, mal conseguia processar a cena diante dele. Clara estava indefesa, com os olhos arregalados de puro pavor e o corpo tremendo. O ser, quase uma sombra viva, se movia ao seu redor, vestido com um longo sobretudo negro e uma máscara sem feições, tornando sua presença ainda mais aterradora, quase como uma entidade infernal. Ela tentou falar, mas o medo a paralisava. O ser se aproximou, estudando-a com um olhar penetrante. Sua voz, suave e perversa, escapou como um sussurro. Tão frágil, tão parecida com um anjo, zombou ele. Clara tentou balbuciar algo, mas suas palavras se perdiam. O ser, divertido com sua impotência, acariciou seu rosto, puxando uma mecha de cabelo com uma suavidade perturbadora. Clame pelo seu Deus. Vamos, clame. Entre soluços, Clara murmurou com voz trêmula. Deus, me ajude. O ser rosnou, impaciente, e com um movimento brusco, fez os cabelos dela costurarem os seus lábios, selando-os de maneira sobrenatural.
O grito dela morreu ali, deixando apenas o terror em seus olhos. Ele se afastou, observando sua obra com um sorriso satisfeito. Em seguida, murmurou com um tom gélido: Já que você clamou por ele, quem sabe não quer ser um anjo? Por que não lhe dar asas? O ser murmurou e as roupas de Clara foram arrancadas, despindo-a enquanto caminhava ao redor dela. Num gesto sobrenatural, ele levantou a mão e, com um movimento brutal, arrancou a pele das costas de Clara, fazendo com que sua carne ficasse exposta. Ele transformou a pele arrancada em asas, deixando suas costas em carne viva. Ela tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta, pois sua boca estava costurada. Alex, paralisado pela cena, mal conseguia respirar. O nó de desespero em seu peito o esmagava enquanto ele observava a transformação de sua irmã. O sofrimento dela transcendia tudo o que ele poderia imaginar. Não tema, minha pequena prisioneira. Vamos fazer de você meu anjo eterno, murmurou o ser, inclinando-se para observar sua criação. Clara, com o rosto distorcido pela dor, tremia e tentava se afastar. O ser impiedoso estendeu a mão para seu ombro e, com um puxão sobrenatural, arrancou sua pele, como se descascasse um fruto podre. O sangue escorria enquanto ela se contorcia, mas nenhum som escapava de seus lábios selados. Alex de joelhos, impotente. Ele via sua irmã sendo transformada em carne viva. Ela agonizava de dor e sofrimento. Um lamento silencioso preenchia o ambiente, e ele não podia fazer nada para impedir. O ser arremessou a pele de Clara e a jogou em direção a Alex com tanta força que o fez ser jogado para fora do salão. Na dimensão de Alex, a pele de Clara saiu de seu corpo e foi com força contra ele. Clara, em meio à dor excruciante, se urinou involuntariamente, a agonia sendo refletida através de sua expressão contorcida. Alex, atormentado e sem saída, viu claramente a dor de sua irmã na outra dimensão, sentindo cada pedaço do sofrimento, embora impotente para ajudá-la. Alex viu sua irmã se urinar. O som de água caindo no salão, Clara suspensa e sem a pele do corpo, mostrava uma cena atormentadora. Alex, caído em meio à pele de sua irmã e lavado de sangue, chora. O ser, com o corpo de Clara despojado de pele diante dele, partiu o corpo de Clara ao meio. Os pedaços que estavam suspensos caíram ao chão do salão. Em seguida, como se rompesse a barreira entre duas dimensões, o ser rasgou os véus que separavam o plano onde destruíra Clara e começou a atravessar para a dimensão de Alex. Durante a transição, sua forma se alterou. O homem que estava com Clara deu lugar a uma mulher de beleza sombria, trajando um vestido negro, como as próprias trevas. Suspensa no ar, ela desceu lentamente, seu vestido esvoaçando de forma etérea até tocar o chão com imponência. Seus olhos se fixaram em Alex, e ela declarou com voz hipnotizante: Alex, venha. Tudo isso está na sua mente. Só eu posso lhe dar o descanso e a paz que você tanto precisa. Ciente de que não havia saída, Alex se entregou ao destino. Levantou-se lentamente, arrastando os pés, e caminhou em direção à Dama de Preto. À medida que se aproximava, o salão começava a mudar ao seu redor, como se transformasse em outro lugar. Cortinas pesadas, negras como a noite, surgiam das paredes, deslizando com uma suavidade fantasmagórica, cobrindo as abóbadas com uma densidade quase palpável. A cada passo, o ambiente ficava mais opressivo. Seres mortos começaram a se materializar, suas figuras fantasmagóricas envoltas em trajes de gala, mas com uma diferença perturbadora. Todos estavam usando máscaras. As máscaras, de diferentes formas e tamanhos, cobriam os rostos dos presentes, que dançavam com uma expressão de vazio, escondendo suas identidades atrás de rostos vazios e frios. O salão agora parecia um grande baile mascarado, onde a verdadeira identidade de cada um estava oculta, e a morte parecia ter se tornado uma celebração. Os mortos olhavam para Alex, como se aguardassem ansiosamente pela dança principal. Sem desviar os olhos da mulher, ele continuou a caminhar. Suas vestes se transformaram em um traje de gala, refletindo o ambiente macabro, e sua própria máscara apareceu. Um reflexo sômbrio de seu estado interior, algo que ele não desejava, mas que agora fazia parte dele. A mulher falou com um sorriso frio. Cavalheiro, aceita esta última dança? São os cavalheiros que devem pedir a dança às damas, exclamou Alex, sua voz cansada. A mulher respondeu, do lugar de onde venho não seguimos regras ou formalidades. O que importa é o prazer das obras, não as etiquetas. Sem forças, Alex ofereceu sua mão, rendendo-se à morte. A mulher aceitou, e os dois se posicionaram para dançar.
Uma música sombria, tocada por um órgão infernal, ecoou pelo salão. Todos os demônios presentes começaram a se mover ao ritmo da melodia. Enquanto dançava, Alex percebeu que Pedro e Clara também estavam dançando, agora escravizados pelas trevas. No mundo real, o salão permanecia vazio, com os restos de Clara e Pedro espalhados pelo chão, enquanto Alex parecia dançar sozinho. Durante a dança, Alex foi lentamente suspenso no ar, assim como Pedro e Clara antes dele. Tudo se passava em outra dimensão e em sua mente. A mulher o observava e sussurrou: "Guardei a melhor dança para você." Ela se aproximou ainda mais. "Você é um belo homem, Sr. Alex. Refinado, cortejado por muitas mulheres. Olhe ao seu redor." Alex virou a cabeça e viu mulheres mortas, de pé, todas nuas e encarando-o, mas com as máscaras ainda escondendo seus rostos. A mulher manipulava sua mente, fazendo-o enxergar o que ela desejava. Com um gesto repentino, ela enfiou a mão direita no abdômen de Alex, avançando até alcançar seu coração. Um aperto suave, e Alex sentiu a morte se aproximar. Sua visão escurecia a cada pulsar. Ela o beijou, e ele começou a sangrar pelos olhos, nariz e ouvidos. A mulher se afastou com um sorriso cruel. "Sr. Alex, concedo-lhe a honra de me possuir por baixo do meu vestido." Alex, à beira da morte, nada respondeu. Ela riu, sussurrando: "Sempre fui uma devassa." Com o braço ainda dentro de Alex, a mulher começou a se fundir a ele, como se suas essências se misturassem em um laço sombrio e inescapável. No mundo real, Alex tremia incontrolavelmente, seu corpo contorcido pela agonia. Sangue jorrava de seus olhos, nariz e boca, enquanto um buraco grotesco se formava em seu abdômen, alargando-se conforme a entidade se infiltrava em sua alma. Ele soltou um último grito primal, um som de desespero absoluto, antes que seu corpo explodisse numa onda de sangue e fragmentos. O salão inteiro tremeu com a explosão, os pedaços de Alex se espalhando por todo o local, como se sua essência estivesse sendo despedaçada e lançada para sempre nas profundezas do inferno. O grito de agonia de Alex reverberou pelo salão, ecoando como um lamento eterno. Sua dor atravessou as paredes do edifício, percorreu os ventos e cruzou os campos distantes. A explosão foi tão intensa que reverberou até o vilarejo situado a meia milha de distância, fazendo todos os habitantes da vila ouvirem o grito desesperado. As janelas das casas vibraram com a força do som, e os moradores atônitos saíram para as ruas, olhando em direção ao antigo vilarejo, sem entender o que estava acontecendo. O estrondo causou pânico, e muitos caíram de joelhos, sentindo a presença de algo maligno no ar. A freira, que varria à frente da igreja, entrou correndo, sabendo exatamente o que havia acontecido. Uma semana se passou. O salão onde Alex, Clara e Pedro haviam dançado naquele macabro espetáculo estava agora em silêncio. Apenas o cheiro de sangue ainda impregnava o ar. O som da madeira rangendo e o vento passando pelas frestas das paredes, fazendo portas e janelas rangerem em meio ao silêncio, eram testemunhas de que aquele lugar continuava a persistir, como um fantasma que se recusava a desaparecer. Os corpos, ou o que restou deles, haviam sido levados, mas as almas aprisionadas na dança das trevas permaneciam, condenadas a repetir para sempre aquele ritual. Longe dali, uma carruagem vermelha surgiu na estrada deserta. Ela avançava vagarosamente. Seus cavalos exalavam vapor no frio cortante da noite. Cada respiração deles parecia formar pequenos fantasmas que logo se dissipavam no ar gelado. O som das rodas, rangendo contra o chão, era a única coisa que quebrava o silêncio profundo. A carruagem parou diante da velha hotelaria, que se erguia sombria, sob o manto pesado da madrugada. Por alguns momentos, apenas o som do vento parecia existir. Então, a porta da carruagem rangeu e lentamente um homem misterioso desceu. Seu porte era altivo, firme. Cada passo parecia reverberar no chão adormecido, carregando uma força que a simples visão não podia explicar. Sua capa longa ondulava suavemente, como se a própria noite a empurrasse adiante. Ele caminhou até o balcão da recepção.
O anel em sua mão direita, gravado com o símbolo do Vaticano, capturou um brilho fugaz sob a tênue luz do lampião. Um brilho frio, como um presságio. Com uma voz baixa, mas firme, que parecia conter mundos ocultos em cada palavra, o homem falou: "Um quarto, por favor." O recepcionista, tomado por um terror que não sabia explicar, estremeceu. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto entregava a chave. "Quarto 15, andar de cima", murmurou ele, quase como se temesse ser ouvido. Enquanto recebia a chave, o estranho deixou visível outro anel, o de Salomão. A joia parecia pulsar discretamente, como se reconhecesse a escuridão entranhada naquele lugar. O homem lançou um olhar atravessando toda a sala, um olhar penetrante que parecia buscar e encontrar segredos escondidos nas sombras. Então, com passos firmes e lentos, ele subiu as escadas, cada degrau ecoando, cada movimento impregnado de um peso ancestral. Ao desaparecer no corredor acima, o ar pareceu se tornar ainda mais denso, mais pesado, e uma sensação inescapável de expectativa ficou suspensa no ambiente. Algo ainda se movia. Algo que talvez, apenas talvez, pudesse desafiar as trevas que haviam consumido Alex, Clara e Pedro. Colocação final. Os três jovens, Alex, Pedro e Clara, buscaram algo que não podia ser revertido. Uma verdade e um destino que os levou além dos limites do que era humano. Cada um, com suas convicções e suas sombras pessoais, trilhou o caminho que os levaria ao encontro com as trevas, sem saber que não havia retorno. Eles buscavam algo maior, mas encontraram o abismo. E assim a jornada deles terminou.